No oferecimento WD Cestas, Lance Esportes, Royal Peppers e 9 Clean, tá começando mais um Fluindo a Resenha aqui no Papo Fluindo e você acompanha aqui com a gente mais um convidado especial. Esse tem muita resenha, muita história pra contar, né, Paulinho? Muita coisa. Fala aí. Muita coisa. Apresenta nosso convidado. Vamos lá. E já chama aquela vinheta. Primeiro chama a vinheta, né? Vambora pra gente. É isso. Queria agradecer a Deus, né? Mais um Papo Fluindo começando aqui. Né? Agradecer a Deus aí pela vida do nosso irmão Marlon aí. Muito obrigado, irmão, pelo carinho. Né? Por poder dar essa moral pra gente aqui, a gente agradece. E a galera do Papo Fluindo tá querendo conhecer o Marlon. Fala pra gente um pouco do Marlon aí. Ah, cara, eu tô muito feliz em poder estar aqui. É um prazer gigantesco. Como a gente estava falando no início, eu sou apaixonado por história, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de conhecer das pessoas e gosto também de passar aquilo que eu vivi dentro, né, de 24 anos jogando futebol. Tá velho, hein, Marlon? Tô velho. Mas de uma maneira ou de outra é um prazer gigantesco para mim e poder estar aqui, poder conversar um pouco sobre essa história gigantesca que a gente teve aí. Pô, amém. Como a gente costuma brincar, né? Vamos começar pelo início. Vamos começar lá com 11 anos, quando o Marlon teve a oportunidade de começar a ir no seu time de coração, com a mamãe levava. Como é que foi esse início? Como é que foi esse comecinho aí? A dificuldade? Pegar o ônibus? Como é que era isso aí, meu irmão? Rapaz, na verdade, o início ele é bem curioso, né? Curioso pelo seguinte... Porque meu irmão que gostava, né, de futebol pra caramba, assim, e eu nem gostava de futebol, cara. Que isso? Diante de Deus. Eu ia pro campo pra jogar bola e tudo, mas ficava mais, era brincando no canto e tudo, não gostava muito. Aí meu irmão treinava no Mauá ali, com o Miroca, né? Aí um certo momento faltou um zagueiro para o time que eles iam jogar no Curuzu. Meu irmão falou assim, cara, vamos lá. Eu falei, rapaz, que jogar de zagueiro? Eu nunca nem joguei. Como que eu vou jogar no meio de vocês? Você nunca tinha jogado assim, mano? Não, só ia pra escolinha de Tião e Buzina ali no Pedreirão ali. É mesmo? Era. E ia lá e eu ficava mais no gol do que na linha, cara. Porra, que história curiosa, né, cara? Fisicamente você já tinha uma estatura pra zagueiro? Não. Magrelaço. Mas era maior? Pelo contrário, o Mike era maior que eu. Mentira. Mentira, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Se eu tiver com ele, Mike era maior que eu. Mike é maior? Maior que eu. Ele não consegue nem ser maior que seu filho hoje, pô, vai ser. Mas aí pintou essa oportunidade, ele falou pra Miroca, não, eu vou trazer meu irmão, que meu irmão joga de zagueiro, não sei o quê, e lá eu fui. E foi engraçado que eu fui jogar na categoria dele, né, 2 anos a mais do que a minha, né. E aí quando eu cheguei lá, eu consegui jogar, cara, consegui jogar bem, jogar legal. E aí depois... Seu irmão é 8'4"? Meu irmão é 8'4". Jogou com a galera mais velha. Eu joguei com a galera mais velha. Então eu joguei legal e tudo, aí tá bom. Aí voltei pra treinar no Mauá. E eu comecei a treinar e depois de pouco tempo, cara, eu não me recordo assim exatamente, mas foi um espaço... Zeca, Cote? Não, eu cheguei a pegar Zeca, pô. Não. Zeca Miroca. Era Tamoio, né? Zeca no Tamoio. Zeca era Tamoio. Nessa época, sim. Essa era a Miroca, ali era só Miroca mesmo e, na verdade... Tinha o olheiro do Flamengo, que era o pai do Ives, o Laís. Que aí ele olhou e falou, cara, eu vou levar esse menino lá pra fazer o teste no Flamengo. Cara, que loucura. E Laís levou muita gente. Levou. Michael que te descobriu, hein? Você tá vendo? Pô, ele vai falar essa aí, Maiquinho. Pode falar isso pra ele, não. Aí, Maiquinho, ó. Você descobriu seu irmão, hein? Ó. Pode falar isso pra ele, não. E é impressionante, né, cara? Aí. A gente tem passado por São Gonçalo aí, a galera, todo mundo cita Miroca, né? O cara... Pô, cara, ó, eu acho que de todos os jogadores, assim, que eu conheci... Eu também. Acho que todos passaram pelo... Todo mundo passaram lá por... E eu vou te falar, ficaram muito no meio do caminho, cara. Muitos. Muitos. E com muita qualidade, inclusive, muita gente. Muita gente boa. Funil
cidade aí. Muita gente Bem. boa. Pô, muito... E, irmão, vamos logo para as emoções, né? Vamos aí pegar um pouquinho dessa emoção aí, desse início, né? De você no Flamengo. Teve uma curiosidade aí de você ter ido pro Flamengo já com 11 anos. E aí depois, acho que os caras te mandaram embora, isso, não foi? Pô, conta pra gente um pedacinho dessa curiosidade aí. Isso é engraçado. Eu tava até conversando isso com meu filho sexta-feira, que participando da conferência lá na igreja e tudo. Aí os meninos são meio curiosos, né? Com esse negócio de futebol. Isso. Aí eles me fizeram uma rodinha e começaram a perguntar sobre isso. E eu tava falando pra eles sobre isso aí. E foi bem curioso que assim, porque na época quando eu fui, eu cheguei assim meio que no final do ano, né? Era ali para setembro, outubro, mais ou menos. E aí eu cheguei naquela transição de mudança de categoria. Na verdade, ali o pré-mirim para, na verdade, ir pro mirim. Aí eu fui pro mirim, né? Fiz um ano e esse ano eu fui bem, cara, sabe? Eu tava feliz, satisfeito, mas todo final de ano você sabe, né? Que a categoria de base tem a aquela, barca, né? A velha vamos barca. chamar todo mundo e vamos ver. E aí o cara entra na salinha, na época, né? Do seu Jorge Elal, falecido. Entrava na salinha dele com a comissão e saía rindo, voltava no seguinte, saía chorando, sabia que tinha assinado embora. E aí eu achei curioso que ele foi chamando assim, chamava normalmente por posição e quando chegou na minha vez ele pulou, cara. E eu falei, ué, não entendi, fiquei meio, né, sem entender. Eu falei, caramba. E eu fui pro último, cara, fiquei esperando, fui o último. E nesse dia, o meu pai tava comigo, né, lá na Gávea. Aí entramos na sala. A base treinava na Gávea? Não. A base treinava lá em Curicica. Quer dizer, em vários lugares, na verdade. Não tinha um lugar fixo. Eu treinei em Curicica, treinei no terceiro BI, no primeiro BI lá na Brasil. Treinei no Cefam lá também na Brasil, lá naqueles da Marinha. Mas aí a curiosidade dessa etapa é que quando eu entrei com meu pai, cara, tava todo mundo da comissão assim, eu falei... Cara, não pode ser uma coisa de boa assim, como que pode estar todo mundo, né? E não tava entrando assim. Aí quando eu entrei, o treinador da época virou e falou assim, ó, cara, eu vou logo falando, eu fui voto vencido. Por mim, falando pro meu pai, não, por mim teu filho continuava. Aí eu, putz, deu ruim pra mim, né? Aí... Pô, estranho, né? E meu pai, ficou curioso e perguntou, né? Pô, mas por que, se você foi voto vencido, qual é o motivo de você é o treinador, né? Porque ele é baixo. Os outros zagueiros que eu tenho já pro ano que vem são muito maiores. Estatura que a gente... E de uma maneira ou de outra, mais forte e tudo. Eu era bem magrinho, mas... Aí o coordenador da época falou assim, pô, não, mas seu filho é o melhor zagueiro técnico que a gente tem. Era Zé Chinoco ou não? Não, na época era o Zé, que era o coordenador. Depois eu peguei Anderson Barros, aí depois que veio ser Zé Chinoco. Então nessa história, ela, assim, me marcou muito porque, assim, ali poderia ter decretado meio que um fim, né? Dentro daquilo que eu tinha como perspectiva, que na verdade nessa época... Era uma perspectiva meio que criada dia a dia. Eu não tinha uma perspectiva assim, eu quero ser jogador de futebol, porque eu vislumbrava aquilo de uma forma assim, sabe? Porque eu quero ser isso, quero ser aquilo. Mas aí eu saí dali, cara, da Gávea, com meu pai, pô, chateado, né? Meu pai, eu acho que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, na verdade. E aquilo me trouxe um sentimento assim, eu falei, pô, caramba, não é possível. Mexeu com você, né? Porque eu tinha ido muito bem, né? Aí olha que situação engraçada. Quando eu saí, e saíram alguns jogadores, no ano seguinte, montamos um pai de um atleta, que eu acho que você deve até lembrar dele, o Rocha, que morava aqui no Rocha mesmo. O pai dele montou um time, cara. E nós disputamos os mesmos campeonatos que o Flamengo, Vasco, Fluminense disputavam. Caramba. Cara, e nós ganhamos todos. Cara, aí é uma time ele montou, hein? Cara, só de moleque saiu, cara. Incrível. Só dos renegados. Só dos moleques saíram. Ele pegou todo mundo do Flamengo? A maioria. A maioria, por exemplo, o time titular todo era todo do Flamengo. Dos que foram mandados embora. A gente jogava junto, cara. Maneiro, já se conhecia. E o engraçado é que a gente não tinha assim, estrutura de treino, não tinha nada, cara, sabe? A gente treinava pouco. Tava camisa e... a gente jogava, aquela coisa de moleque mesmo, vamos jogar uma pelada, vamos jogar e vamos, entendeu? Então, maneiro. Essa foi uma história que, assim... E depois desse campeonato... eu peguei e fui
fui em Xerém fazer um teste, cara. Olha pra você ver como é a vida, né? Porque o amigo do meu pai, Pedrão, o irmão dele era treinador do Fluminense. Esqueci o nome do irmão dele, cara. Se eu lembrar, vocês vão saber quem é, que ele era conhecido. Aí ele falou, não, cara, traz seu filho aqui, eu conheço seu filho. Fui no Fluminense, cara. Quando eu fui, deu um treino, cara, não, amanhã você pode voltar, traz seus documentos que a gente vai te federar. E quando eu tô voltando de Xerém, Laí já sabia que eu tinha ido lá. E ele foi direto na minha casa, cara. Foi uma parada assim incrível. Não vai pra Fluminense nenhum, eu vou voltar você o Flamengo de novo. E assim foi a história. Assim, eu voltei pro Flamengo 2 anos depois que eu tinha saído, né, basicamente. Então você saiu tipo com 11 para 12 e aí voltou com... Voltei no 14. No mirim ali, no infantil, primeiro ano de infantil. E aí quando eu volto, cara, eu voltei já acelerando o passo, entendeu? Aí já voltou com a estatura maior, já mais forte também? Não, nem mais forte, porque eu fiquei magrelo por muito tempo. Mas deu um estirão maneiro. Eu cresci bastante. Que fez a diferença, né? Fez muito, entendeu? Muita diferença. E isso é uma coisa que, por exemplo, me chama a atenção assim, no futebol, entendeu? Essa discrepância que os caras olham para as crianças, para a formação... Isso. Com o estereotipo, né? Com o biotipo. Até hoje tem isso, né? Muito mais. E o mais curioso nisso, Maico, que me chama mais atenção é que eles são conhecedores, né? De tudo que acontece com um pré-adolescente e um adolescente. Eles sabem que nós vamos passar, né? Ou todas as crianças e pré-adolescentes vão passar por esse estirão e eles não aguardam para ver o desenvolvimento final da criança, né? Do adolescente, para ver se vai aproveitá-lo ou não, se realmente vai crescer e vai dar para aproveitar o menino ou não. E isso me chama muita atenção. E isso eu fico muito curioso com isso, porque eles não esperam um pouquinho mais para ter esse tipo de atitude, para dar esse start pro menino, ao invés de mandar embora. Por causa da decepção, né? E psicologicamente acabou... se tiver talento, né, cara? Acho que acima de tudo, talento precisa prevalecer. Por conta disso. Porque o menino que tá lá há 1, 2, 3 anos já trabalhando com o grupo, com o sistema daquele clube, ele já evoluiu. Ele sabe como é o sistema do clube. Então, porque assim, eu passei por isso, né? A gente conversando aqui, eu passei por isso. Eu demorei a crescer, eu fui crescer um pouquinho. Eu não cresci até hoje, né? Eu tô esperando a hora que você vai crescer. Mas eu já conheço a trairagem, já. Eu tô ligado nele. E aí, quer dizer... E aí eu fiquei decepcionado, né? Muito triste, mas também, pô... A gente que tem força de vontade, né? E até um pouquinho de orgulho, né? Que a gente tem, né? A gente não se deixa vencer por isso. E se eles esperassem o tempo certo, talvez poderiam avaliar melhor esses mas meninos. eu acho que assim, o futebol naquela época, ele é muito diferente de hoje, né? Muita coisa. Então assim, eu acho que naquela época, o futebol, ele, até na base, ele tinha uma certa cobrança de resultado, absurdamente, principalmente tratando do Flamengo, né? Eu Sempre posso falar assim do Flamengo, porque o Flamengo foi a minha história ali. Uhum. E o Flamengo, a gente percebia que a gente era incultado na nossa cabeça que a gente ia ganhar a todo custo. Não tinha o que fazer. Não tinha a opção de assim, mas jogou bem, mas não deu. Não. A gente não tinha essa opção. E isso foi uma coisa assim que até hoje, na minha vida, num contexto geral, forjou o meu caráter inteiro nisso, entendeu? Então hoje, eu, por exemplo, eu entendo que há derrotas, que há coisas que eu não vou conseguir fazer, mas não há coisa que eu não possa fazer se eu não quiser fazer. Teve o lado positivo, né? Muito. Mas teve o negativo também? Você, em determinado momento, se sentiu muito competitivo, não só dentro do futebol, mas na sua vida? Cara, eu... Sinceramente, eu acho que não, cara. Não, né? Sinceramente, assim, na minha Porque história... tem gente que leva para um outro lado, o cara fica extremamente competitivo. Por exemplo, na minha história, por exemplo, eu sempre fui... Foi como o meu irmão te falou. Eu sempre tive assim, na minha mente, tudo que eu pego para fazer, eu tento fazer o melhor possível. Da melhor forma. Então, assim, nem sempre o meu melhor vai ser o que você espera. Ok, claro. Isso eu entendo. Mas eu tenho que sair satisfeito com o que eu vou entregar, entendeu? Pô, caramba, eu vim e fiz aquilo que estava dentro da minha mente para fazer. E isso vem muito daquilo que eu aprendi no início do Flamengo, porque a gente olhava assim, né? Pô, moleque, você sabe como que é moleque, né? Pô, quer brincar, aquela zoeira, pá. Claro. Mas eu lembro que quando chegava o momento do treino, cara, me apagava da minha mente
como eu parecia que eu não era uma criança, entendeu? Porque eu esquecia que eu tava ali, não tava pra brincar, então era coisa séria. Eu acho que esse foi um diferencial, assim, na minha carreira, no intuito até de tantas e tantas equipes que eu fui líder, entendeu? De uma forma, às vezes até meio que, como você falou, de uma cobrança exagerada, entendeu? A gente vai falar um pouco mais disso na frente, eu vou contar umas histórias pra vocês. Ah, garoto, vamos chegar lá. E você, dentro da base, sempre teve essa postura de líder, mesmo não tendo a braçadeira? E não só na base, né, mas eu até nas pesquisas que eu fiz, tem até uma foto que eu coloquei você num determinado clube com a braçadeira de capitão. Você sempre teve essa liderança. E outra coisa também é essa questão da base. Você teve passagem pela seleção, né? Tive. Acho que inclusive com título, né? Fui campeão mundial em 2003. No Sub-17. E tem algum momento marcante ali, tanto no Flamengo quanto na seleção pra você, o momento mais marcante? E também um pouco dessa liderança, fala pra gente. Assim, um momento marcante nesse período aí pra mim foi justamente nesse start da volta que eu voltei pro Flamengo. Porque logo assim que eu voltei, a gente começou a se preparar para disputar um campeonato importante, que era chamado de Copa Nike em São Paulo. Sim. Que o Zico até que ele abriu a competição, e então aquele desespero, né, da gente ver o Zico indo no máximo do Flamengo, aquela coisa toda. Sim. E aí eu lembro que quando nós fomos para esse campeonato, eu estava recém-chegado de novo ao Flamengo, né? Então, e a minha preocupação era eu desempenhar bem nesse campeonato, só que eu não tinha noção que esse campeonato ele seria o início da minha trajetória também na seleção. Porque foi depois desse campeonato que eu fui chamado para a seleção a primeira vez. Sub-15. Então, nesse campeonato, foi um campeonato onde... Então você já veio com várias participações na seleção até chegar o título na Sub-17. Eu fui convocado pela Sub-15 a primeira vez, logo em janeiro, ali, fevereiro, se eu não me engano. E depois daí pra frente eu fui convocado todas as vezes. Só não fui quando eu tava machucado. Mas o resto eu fui até o Sub-17, entendeu? Mas é engraçado assim, no Mundial, eu lembro que a gente teve um período de preparação, né? Que foi, assim, grande. Nós ficamos... No 17 você fala, né? Ficamos 40 e poucos dias juntos, né? E foi aqui no Brasil? Ficamos um período na Granja e um período lá na Finlândia. O campeonato foi na Finlândia. Foi na Finlândia. Qual ano você falou? 2003. 2003. Qual a geração que estava lá com você? Só? Essa geração foi tinha eu, Marcelo Lomba, tinha Egídio, assim, do Flamengo, né? Tinha o Leonardo Matos, que hoje é dirigente do Vasco. Léo Matos. Tinha o Sandro do Corinthians, o Abuda do Corinthians, tinha o Bruno, goleiro, Alegria, que sofreu um acidente, lembra? Ele, deixa eu ver mais quem, você tinha o Arouca, tinha o Ederson, que jogou no Flamengo depois, tinha... o João Vitor, zagueiro também do Inter, o Leonardo, zagueiro também do Santos, um grandão, né? Você foi titular na competição ou estava no grupo? No Mundial, eu comecei no banco, depois eu joguei os outros jogos. Jogou a final, tudo? Não, a final também eu não joguei. O Paquetá era o treinador, o Paquetá é engraçado, era o nosso treinador do Flamengo e o treinador da seleção. E ele, assim, ele tinha um negócio legal que ele diferenciava bem, sabe? Ele não dava pra gente assim, é porque eu sou treinador de vocês e eu vou, sabe? Entendi. E ele mexia muito, assim, na seleção, sabe? Ele mexeu comigo nesse campeonato. Eu confesso que alguns jogos eu fiquei bravo com ele, porque eu queria jogar, né? Mas eu não joguei. Mas foi um baita campeonato, assim. E o que marcou mais, assim, você nesse campeonato? Não foi levantar um título pela seleção, porque, porra... Cara, eu acho que o que marcou mais a gente foi a gente entender que a gente tinha sido campeão da nossa categoria mundial, né, cara? Entendeu? Então, assim... Porque a gente, na verdade, a gente foi para esse campeonato meio desacreditado. Porque o Sul-Americano a gente tinha perdido. Sei. A Argentina, que foi campeã, a gente empatou na final com eles. Eles ganharam. Aí, quando nós chegamos nesse campeonato, para você ver... os favoritos seriam a Argentina, a Espanha, que foi quem disputou a final com a gente. Mas a nossa seleção ali é que eu te falo de uma seleção, de repente, com valores individuais muito legais, só que, de uma certa forma, o que mais era visível naquela seleção era o comprometimento que aquela seleção tinha, sabe? Assim, eu acho que uns meninos novos, né? Todo mundo, eu na época não tinha nem 17 ainda, eu tinha 16, entendeu? Fui fazer 17 depois do Mundial, que eu faço em novembro.
Então foi muito maneiro, assim. Maneiro, assim. Foi muito maneiro. Foi ele que a sua ficha caiu, que você estava se encaminhando para fazer uma grande carreira? Pra você ver, quando eu fui pro Mundial, eu não tinha nem contrato profissional ainda, né? Então, por exemplo, depois que eu voltei... Aí você já volta com outro status. Né? E aí voltou aquele desespero, porque, por exemplo, o Léo Matos, que foi, assim, eu acho que o do Flamengo que mais se destacou, né? Que logo depois do Mundial ele é vendido pro Olympique de Marseille. Então, por exemplo, quando ele foi vendido, o Flamengo meio que despertou aquela coisa assim, pô, a gente precisa amarrar os outros meninos também, né? E aí foi onde veio a ideia do primeiro contrato profissional nosso, entendeu? Então, já com 16? Tinha com 16 ainda, entendeu? Ia fazer 17, que eu assinei em setembro. Aí você já começa a se sentir jogador, né? Pô, aí é bom pra caramba, vai né? pra aquela ideia assim, pô, cara, valorizando, né? Não, tá fazendo sentido, né? É. Tá fazendo sentido. E nessa época, eu comecei a observar que, assim, pô, você imagina, eu vivia de uma forma, pô, passei a ganhar mais do que meu pai, mais do que minha mãe. Isso aí com 16 anos, né? É um impacto, né? Se não tiver uma estrutura familiar também, isso faz muita pra cabeça não... né? E aí, depois disso aí, me chamou muita atenção, porque eu comecei a fazer coisas que eu queria, mas não tinha condições, né? Sei. Então, assim, principalmente no cuidado, assim, com a minha casa, né? Com meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe. Maneiro. Meu pai já não estava com a gente ali, que separou da minha mãe, mas vivia sempre muito perto, mas só... Mas você já tinha essa cabeça tranquilona assim? Já, né? Então, é o que eu te falo, nessa época, assim, quando eu me deparei com essa situação, eu falei, caramba, pô, agora eu posso fazer algumas coisas que eu não conseguia. Entendi. E isso foi legal, mas é que eu te falo, isso foi montado lá atrás, quando eu recebi aquela cobrança lá atrás. Quando de repente lá eu percebi que, assim, cara, pra ser jogador do Flamengo eu tenho que ser melhor todo dia, não dá pra ser igual, entendeu? Então isso foi uma parada que mexeu comigo, assim, entendeu? Modificou bastante a minha vida num contexto geral, entendeu? Foi muito legal. E assim, vamos falar um pouquinho de juniores agora, né? Pra gente... Essa fase foi boa. Eu sei, a gente vai chegar aqui, cara, na resenha do Fla-Flu, da final, gol do Maicon. O que a dona Margarete aprontava, hein, cara? Cara, minha mãe, ela tem uma coisa assim interessante que ela fala até hoje, né? Eu sempre fui um cara muito contido, assim, sabe? Sempre muito tranquilo. E minha mãe era daquelas, né? Ia pro estádio, filho! Gritava e chamava. E, por exemplo, tá ela na arquibancada... Tinha uma tia nossa que era assim com ele também. Tá ela na arquibancada gritando. Tia Patrícia. O meu era tia Patrícia. Não, minha mãe era desse Todo jeito. jogo ela... No Maracanã, ela gritando lá de cima, cara, nossa tia. Minha mãe já fez coisas assim, cara, absurda, né? Então, assim... Mas aí continua aí nesse jogo. Na verdade, então, esse jogo... na verdade, ela, tipo, gritava, antes do jogo ela já tava lá em cima, né? Filho, não sei o quê. E eu nem tinha uma, né? Olhava claro. pra trás, tava concentrado. Não, não era nem pra desconcentrar, não. Era pra ela perceber que, tipo assim, eu não ia dar confiança pra ela. Mas ela também não tava nem aí, né? E ela fala disso até hoje. Ela queria viver aquele momento. Não queria nem saber. Modéstia à parte, eu liguei pra ela, tá? Só pra te avisar, tá? Cara, eu vou te falar que foi assim, foi uma parada que eu me recordo hoje, que eu vejo meu filho, por exemplo, né, minha filha, se de repente fosse eles, eu não ia fazer o mesmo, porque eu sou mais contido, mas eu entendo que o sentimento hoje, né, do pai e da mãe, ele é uma coisa gerada que não se explica, né? Então eu falo pra ela hoje, cara... Você gritava, eu fingia que não te ouvia. E eu, às vezes, eu dou essa desculpa da concentração, mas na verdade era pra não olhar pra trás. Vergonha também, né? Para com isso, mãe. Aquela idade ali. Meu filho, vai, meu filho. Não, e o jovem, o adolescente, sente vergonha, né, cara? Cara, ela gritava. Então, assim, tem esse episódio, assim, que depois do jogo foi uma loucura. E tem um também... Não, pô, rapidinho. Antes de você pular, a gente tem mais coisa aí, pô. Na arquibancada, quando você fez o pênalti, teve um cara que falou pra ela algumas besteiras lá. Rapaz, ela queria brigar com o cara, rapaz. Minha mãe não manda, não. É porque, na verdade... Eu tinha dado uma burdoada num atacante do Fluminense. Uma chegada, né? Isso foi uma decisão, só pra contextualizar. Foi o segundo jogo? Era 2 jogos? Não, era um só. Era um só? Foi Laranjeiras, Gávea? Foi Xerém esse jogo. Xerém. E só que em Xerém tem aquela coisa, né? A arquibancada é bem pertinho. Isso.
E era curtinha. E se mistura, né? Nessa época não tinha esse aquela- negócio de divisão, né? não. Porque Hoje não na tinha essa base separa também. porque tem um pouco dessa coisa dessa ignorância do povo, né? Mas aí, minha mãe ali, eu dei uma burdada no cara, rapaz. O cara foi... Meu irmão, tem que mandar prender esse cara. E ela ouviu do jeito que ela ouviu, ela tava com o negócio na mão, ela Foi em cima do cara, ela falou, falar. vai falar do meu filho, não. E foi uma loucura. E essa é... E aí, quando o Michael deu a arrancada lá, que pegou a bola, saiu, e depois acho que saiu o escanteio, e aí o Marlon fez o gol. Não, aí na verdade... O Michael, irmão Não, dele? não, o Michael não, desculpa, tá. o Marlon, né? Não, na Porque ela- verdade, porque eu tinha um estilo meio que eu gostava de ir pro ataque. tipo né? Lúcio, né? Avançava. Assim, tipo Lução. Aí logo depois disso, assim, eu peguei uma bola, cara. Eu antecipei o atacante assim e fui embora. E pá, Deu cheguei, espaço, você fui avançou. embora. Quando eu Foi embora. cheguei, eu fui tentar cruzar Exato. pro atacante assim, o cara pro escanteio. Escanteio. O cara bateu, eu... Pum! De cabeça. Gol do Empatei. Mengão. 2 a 1. Empatei o jogo. Não, 2 Não, a 1. ela falou que foi 2 a 1, 2 a 1, foi rapaz. o gol da virada. Não desmente ela não, rapaz. Foi Você não mesmo, arruma gol problema da pra virada. você não, rapaz. Cara, eu virei Não arruma problema Eu virei não. o jogo. Quando eu virei o jogo, meu amigo, ela foi pra cima do cara desesperada. Fala dele, fala! Garrou no pescoço do cara. Cara. Fala dele, fala o nome dele. Cara, eu vou te falar, cara. Ela conta essas histórias assim e a gente dá risada. Mas tem uma história também assim. Mas antes do jogo, não vem não, deixa eu terminar. Antes do jogo, ela disse que queria a camisa do Marlon e o treinador tinha prometido a ela que se fosse campeão e se ele fizesse o gol, que ele daria a camisa do Marlon pra ela. E aí acabou o jogo, foi campeão e ela foi lá cobrar. E aí, Marlon? Não, esse episódio é isso que eu ia te falar. Esse episódio aí do Fluminense foi um. Aham. Esse lance da camisa Aham. foi contra o Vasco. Ah, então ela confundiu essa. Contra o Então ela Vasco. tá. É, ela disse que contra o foi Vasco. lá cobrar. E foi mesmo. Aí esse episódio da camisa, o enredo é bem parecido também. Porque, Fez por gol exemplo, também? o jogo foi na Bariri. Aham. E ali a torcida também fica pertinho, né? Na grade Isso, e tudo. fica Aí nas tá grades. bom. Aí quando o jogo tava assim, meio trucado com o Vasco, tava um jogo difícil, sabe? Aí daqui a pouco, um cruzamento, eu, puf, de Gol. cabeça, fiz Gol. o gol. Aí nessa que eu fiz o gol, Zagueiro artilheiro. e ela antes do jogo, ela tinha falado pro diretor na época, falou assim, ó, ela falou. se ele fizer o gol, você vai me dar a camisa dele. Aí o diretor, pô, para não contrariar, não, você, mas ele não gostava da camisa, não vai dar nada. Tá achando que tava falando Material qualquer um. bem. Meu amigo, acabou o jogo. Escasso. Quando acabou o jogo, eu tô no vestiário assim, daqui a pouco eu só escuto a voz. Eu falei, eu conheço essa voz, né? Meu irmão, tava minha mãe lá fazendo um escândalo, mano. Queria Cadê a camisa? Quer me dar a camisa? Tá errada? Vou te Tá falar, certo, ela pô. conseguiu a camisa. Tem uma foto. Ela mas entrou tem no que vestiário dar, pra pô. pegar essa Cara, camisa. saiu uma foto Isso. da gente assim na grade. Aham. Na grade da Ela arquibancada. na grade e eu na grade, sabe? E ela gritando, ela com aquela bocona Bocona. aberta, sabe? Mas são os momentos. É a palavra No do dia cara tem seguinte, que valer, pô. Dia seguinte você ia se apresentar no profissional. Isso, no dia seguinte eu me apresentei. Isso, você se profissional. apresentou. E aí? Cara, aí- Como é que foi? Porque ela olha tinha pra- falado alguma coisa. Não, olha pra você ver, na época o treinador do Flamengo era o Evaristo de Macedo. Isso. E o Evaristo de Macedo, ele tinha uma particularidade que ele não gostava de trabalhar com jovens. Aí, Ô, cara, garoto! acabou o jogo. O Isaías Tinoco, na época, virou e falou assim, ó, amanhã tem que trazer Marlon, o Marcelo Lomba, o Egide, mais um, cara, que eu não Gidão, lembro. Eu né? acho que era Célio Júnior, na época, pra poder treinar, pra completar o treino profissional. Beleza, fomos lá, chegando lá. Aí a gente troca de roupa, né? E vamos pra corredorzinho da Gávea, a gente tá em direção ao campo. Aí tava ele lá com os jogadores, ele gostava de contar história, né? Quando nós chegamos assim, aí ele fez assim: abre. Abre aí, abre a roda aí. Abre aí! Garoto, vem cá. Pra você? Aí, ó, quem foi que mandou você vir aqui? Ih. Foi o professor Isaías Tinoco. Isaías tá maluco, pode voltar, não gosto de menino no meu treino. E mandou a gente sair do treino, cara. E aí nós voltamos pro vestiário, tipo assim, entra pro roupa e ir embora. E vem Isaías no corredor, cara, vocês estão ficando maluco, o treino já vai começar, pô, bora. Professor, mas foi o Foi Evaristo. velho que mandou a gente O sair. velho. Aí ele, não, rapaz, vamos lá, voltou com a gente. Professor, você tá ficando doido, os meninos têm que completar o treino. Aí ele,
Ah, tá, então tá bom, então manda ele vir aqui. Assim, né? Aí quando a gente chega, ele, ó, tá vendo esse aqui? Ganha 300 mil. Tá vendo aquele ali? Ganha 200 mil. Se vocês encostarem em um deles e machucar, vocês nunca mais se jogam no programa. Nem em lugar nenhum. Cara, a gente treinava como? Pô, sobre ameaça, né? Que isso, cara. Mas uma resenha aquele cara. Resenha mesmo, assim. Aí foi muito... uma experiência, né, cara? Porque se você ficava naquela, né, na angústia... E era maneiro, assim, era maneiro. Foi maneiro esse episódio. Hoje a gente dá risada, né? Mas no início a gente ficou cheio de medo. Mas é assim mesmo, né, cara? Quando sobe do Júnior é uma pressão também violenta, né, cara? É porque tem muito treinador, assim... Eu, por exemplo, eu lembro quando eu tava no profissional assim, uma das coisas que eu mais briguei com os treinadores foi isso. É você trazer o menino do Júnior e você dá a esse menino, é óbvio, né? Toda a capacidade para ele desenvolver o talento dele, mas principalmente você tentar fazer ele se sentir como ele estivesse lá embaixo. Porque ele vai conseguir desenvolver aquilo que chamou a atenção para você trazer ele. Os treinadores fazem diferente, pô. Os treinadores trazem o moleque... É óbvio também que os moleques de hoje em dia eles são um pouco mais acelerados, né? Um pouco mais assim, às vezes tem que dar uma freada, ok. Mas na parte do jogo, do talento dele, cara, é como ele tivesse no ambiente dele, pra ele poder desenvolver melhor. Claro. E isso foi sempre uma briga. E é difícil aí. Tem treinador que, meu irmão, não gosta, porque que moleque moleques, né, porque moleque às vezes sabe como que é, né? Muita vontade. Então, realmente, eles chegam com tudo, às vezes. Acaba pegando um cara que é importante, né? Pro treinador, entendeu? Tem tudo isso. Tem que ter esse cuidado, né? Essa daí é boa. E sua estreia no profissional, quando você chega em que ano com o Evaristo? Então, eu fui, na verdade, a primeira vez que eu fui pro profissional não era nem o Evaristo. A primeira vez que eu fui pro profissional, o treinador era o Carlinhos. Porque Carlinhos revelava muito, né? Era o Carlinhos. Revelava muito eu era bem novinho, cara, nessa época aí. Carlinhos violino, né? Eu fui só pra treinar, sabe? Só pra completar treino mesmo. Foi muito legal, assim, foi aquela experiência, né? Você vê, na época o Flamengo tinha Júlio César ainda, entendeu? Foi uma coisa, assim, bem rasa. Mas eu digo a estreia. Mas assim, então, jogando. Aí quando eu vim pro Flamengo, o treinador na época era o Joel? Eu não lembro se era o Joel ou se era o Cuca. 2006. 2006. Acho que a primeira vez que eu fui. Com Cuca, eu acho. Cara, eu lembro que era um deles. Assim, aí na verdade. Que eu lembro, assim, nessa época também tinha muito vai e volta. O cara muito, vinha, aí, voltava, né? E sabe quem foi? Mas eu lembro que o Joel Júlio tava. César, o que chamava de Conde Drácula, lembra? Júlio César Leal. Lembra dele? Sei. Conde Drácula. Chamava ele de... Bom pra caramba. Porque assim, eu lembro 2006 Cuca, 2007... Mas é porque é o que você falou. Tinha muita saída. Eu lembro do muito Joel, 2007, 2008. Porque na verdade, a primeira vez que eu treinei no profissional, assim, que eu subi pra treinar mesmo e ficar um tempo, foi em 2005. Porque em 2004 era o Abel. Em 2005... Eu tô me esquecendo quem foi que fez essa transição. Eu acho que era o Carlinhos em 2005. Então, aí eu lembro que eu treinei, mas assim, eu só treinava também. Não cheguei a jogar, não cheguei a fazer nada. Nem em relação eu fui. Naquela época tinha aquela coisa, né, de sobreaviso, né? Tinha essas coisas. Mas efetivo, assim... Como você joga? Estreia entrando em campo? A primeira vez foi com o Cuca. Como é que foi essa estreia? Cara, pra mim foi super natural, eu vou te falar. Porque eu já tava no profissional há muito tempo. Já. Então, assim, eu já tava treinando mais de um ano. Foi no Maracanã ou foi... A primeira vez que eu estreiei, não, foi fora. Foi contra o Santa Cruz, lá em Recife. Perdemos de 3-0. Que também é um... 3-0. Estádio lá lotado, sempre, né? Torcida não, muito mas na verdade o time do Flamengo tava todo mexido, né? Então, assim, naquela época era muito difícil, né? Não era uma estrutura como tem agora. Agora eu nem acho perto disso, né? Pô, cara, eu lembro que o primeiro campo do Ninho do Urubu, quem foi que fez, assim, que estreou foi a minha categoria, na verdade, né? Foi o primeiro treino, foi o nosso, que eles inauguraram o campo e a gente treinou. Sei. Cara, era o campo, uma casa que tinha aqui, mais nada, entendeu? Hoje, de repente, eu não consigo nem vislumbrar pra você aqui como que é lá dentro, porque eu nunca fui lá dentro. Você chegou a pegar o Marcelo Garapava lá, não pegou? Marcelo Garapava? Um atacante que veio de Minas. Marcelo...
Acho que ele tava lá nessa época. Cara, aí só vendo. Cara, mas enfim, mas aí você jogou com a galera dessa safra muito boa, né, cara? Aí, mas, por exemplo, nessa época, eu peguei uns caras, porque, por exemplo, quando eu subi, ó pra você ver, a zaga do Flamengo, em 2005, era Júnior Baiano e Fabiano Xerife. Sim, lembra? Fabiano. Júnior Baiano era aquele cara, né, meu irmão? Pra lidar com ele, como é que era? Cara, era tranquilo, assim, porque os caras também, assim, eles colocavam um respeito, né, sabe? Então, mas você tinha uma relação dos caras te darem instrução? Sim, em o Fabiano mais. Né? Mas o Júnior Baiano também, só que o Júnior Baiano ele era um pouco mais sério, assim, no sentido até do trabalho e tudo. Sei. Mais na dele também, né? Mais na dele. Agora, só que é isso, os caras, eles falavam pra gente assim, ó, cara, joga aquilo que vocês jogam lá, senão vocês não ficam aqui não, cara. Daqui a pouco trazem outro, né? Então isso... Pra gente, a gente tinha que meio que na nossa visão fazer a coisa acontecer, né? Era meio essa questão. Aí quando eu joguei com o Júnior Baiano, eu tenho uma experiência com ele engraçada. Eu joguei aí na época, foi o Campeonato Carioca, o Marcos Denner e o Denir. Que também jogou no Flamengo depois. Sim. Cara, os caras eram os atacantes, meu irmão. Mas os caras corriam, movimentavam pra tudo quanto é lado. E o Júnior Baiano fazia assim, ó. Vai, pega ele. E o Júnior Baiano corria pra sobra. Vai, pega ele. E, sabe? Botava você pra caçar e... Aí, vou te falar, foi um jogo que eu acabei o jogo assim, esbaforido. Meu irmão. Ele gotado, né? Não podia falar nada. Pô, ele acabou tranquilão, né? Eu falei, pô, meu irmão, tem que pegar a experiência desse cara, né? Mal sabia eu que ele tava botando pra cá. Você pra poder... Entendeu? Então, hoje eu paro pra pensar, você fala, caramba, você vê como quando você é novo, você ainda não consegue perceber as coisas, né, cara? Então, e também, pô, você pega um cara como um Júnior Baiano, né? Que já era, pô, um cara já que tinha um nome, que tinha uma moral e tudo. Como é que você vai deixar de obedecer também, pô, morre, cara, você subindo jovem ainda, você tem que comer grama, né, cara? Mas, assim, eu tenho uma experiência com isso, assim, por exemplo, no Flamengo ali, um dos caras que eu mais admirei, assim, e admiro até hoje, assim, não tenho tanto contato com ele, gostaria de ter mais, foi o Fábio Luciano, cara. O Fábio Luciano jogou no Corinthians cara, também. Ele é aquele Fábio cara Luciano já vem pra Copa do Brasil? Fábio Luciano já é mais ali, 2006. 2006, né? Se eu não me engano, acho que 2007 ele também tava. E esse título da Copa do Brasil pra você? Cara, foi maneiríssimo, assim, porque eu participei de vários jogos, assim. Maneiro. Nem tão efetivo, né? Vamos botar de você jogando direto, mas, pô, você vivendo aquele ambiente, grupo, né? Tá ali. Do grupo e tudo, foi muito legal. E foi assim, foi o primeiro título, pô, grande, né? Vamos dizer assim, né? De você falar assim, caramba, pô, fui campeão de uma competição mesmo que você não jogando, né, regularmente, como... Não sendo o titular, mas você pô, foi utilizado pra caramba. Treinava direto, entendeu? Viajava sempre. Tá no grupo, campeão. E aí isso foi uma sensação, assim, de você pensar, como você falou, pô, agora eu posso dizer que eu joguei bola, né? Entendeu? Agora eu cheguei em algum lugar, assim. Então, foi bem legal. Mas eu lembro que nessa época aí, o Fábio Luciano, ele tinha uma parada assim com a gente, né? Que era novo. Cara, que ele organizava a gente muito bem, sabe? E, pô, eu fiquei assim... Eu tenho várias coisas na minha carreira no futebol que eu lembro que eu extraí muito desse momento com ele, assim, sabe? O jeito de jogar, a forma de liderar, entendeu? Eu aprendi muito nessa forma, assim, me amadureceu muito observando mais. Ele, né? Isso mesmo vem como exemplo. Eu, por exemplo, eu não tive condição de jogar junto com ele, né? Pra ver, de repente, no jogo como seria. Sim. Mas só de estar treinando, às vezes observando. Você fazia dupla, né? De treino mesmo, de combate, aí do jeito que ele organizava. Depois, com o passar do tempo, eu fui vendo que isso me fez muita diferença e me ajudou muito, né? Na minha carreira, pra seguir em frente. Então, foi um cara que eu levo, assim, no meu coração, assim, como um cara que me ensinou bastante coisa. Mesmo, de repente, ele nem sabe disso. Maneiro. Não sei se ele tem essa percepção, mas... Porque eu sempre fui um cara, assim, mais tranquilo, né? Mais na sua, mais sossegado. Ele tinha muito, assim, contato com o Rodrigo Arroz na época, né? Que era um pouco mais velho que eu, mas estava lá também.
E até hoje eu vejo ele aí falando de futebol, eu gosto, né, da forma que ele porta falando do futebol, assim, eu acho legal. E o Luizão tava nesse grupo aí de 2006, né? Cara, o Luizão é uma resenha. E aí? Luizão é uma resenha. O sapo, né? Luizão era um cara que você olhava pra ele assim, você falava assim, meu irmão, como que esse cara faz gol, velho? Matador, né? Aí depois você falava assim, cara, todo torto, como que você não consegue marcar ele no treino e ele faz gol, entendeu? Porque se era um cara que você olhava pra ele assim, meu irmão, ele tinha um estereotipo de um cara já de ex-jogador, entendeu? E, velho, irmão, coroa. entendeu? Mas, Luizão, fala que ele... Cara, e um cara assim, hiper gente boa, entendeu? O cara já com muita grana, entendeu? Mas... Já pro final, no Flamengo, já pro final da carreira, né? Pô, e um cara bem assim, humildaço no sentido, sabe? Resenha, né? Cara bom de resenha. Pô, demais, cara. Pô, bom de conviver, bom de... Rapaz, ele se rimava que a gente tinha que tomar um negócio, né? E eu, como nunca bebi, falava assim, não, rapaz, eu não bebo. Ele é meu irmão, você não vai ser jogador de futebol nunca. Pô, Luizão, pô, pelo amor de Deus, para com isso, cara. Não gosta. Pô. Aí ele falava, rapaz, jogador de futebol de verdade tem que beber. E era engraçado, assim. Ele falava assim, meio que na resenha, mas veio parecer que era sério também. Acho que ele acreditava nisso. Mas era legal. A geração deles é uma turma mesmo violenta, né? Ele, Vampiro. A galera. Já são mais... Aquela seleção de 2002. Acelerado, né? Os caras são acelerados, né? Aquela seleção de 2002, acho que tinha um ou dois que não eram da resenha, não bebiam o resto, meu irmão. E o Joel Santana? O Joel Santana dizia que você jogava muito bonitinho pra zagueiro? Então, cara, o Joel Santana, ele vem nessa geração aí. O Joel Santana, ele tem uma coisa assim, né? Eu lembro que, cara, eu fiz um jogo contra o Sport lá na ilha. Entrei no intervalo porque o Irineu, o zagueiro, se machucou. Com ele, né? Com o Joel. Cara, entrei no jogo, pô, vou te falar, acho que foi um dos melhores jogos que eu já joguei, demais. Assim, arrebentei. Beleza, cara. Depois de 4 dias, jogo no Maracanã, né? Falei, cara, pô, não tem como ele não me colocar, pô. Entrei, fui bem, dei conta do recado. Aí, irmão, voltamos pra treinar. E o Joel Santana faz os treininhos dele lá, não sei o quê. Ele naquela resenha dele, né? Que ele, assim, eu falo pro meu irmão, assim, às vezes quando eu converso com ele, eu falo pra ele, cara, o Joel Santana foi o único treinador que não me deu oportunidade, mas eu não tenho nenhuma forma nem de falar mal dele. Nenhuma mágoa, então, resenha que ele era, entendeu? Então, assim, aquilo pra ele era uma verdade, né? Ele traduzia dessa forma e eu falo, cara, não tem como não sentir algo diferente desse cara, mas quando nós chegamos, e aí eu tava convicto, falei, meu irmão, esse jogo eu vou jogar, tranquilo. Aí eu lembro que na semana o treino foi na Gávea, treino aberto, não sei o quê. Aí meu irmão, meu pai, vamos lá ver o treino, vamos. Beleza, esperando, né? Colete sair, sai pra um, sai pra outro. Nada de colete aqui, rapaz. Falei, meu Deus do céu, não é possível. Daqui a pouco vem da fisioterapia, um zagueiro tava machucado um tempão. Esse é o nome dele, cara. Mas esse zagueiro era titular? Cara, na verdade, ele era, assim... Era ou não era? Porque brigava ele com o Irineu. O que sempre entrava, né? Aí o que aconteceu? Ele pegou... Irmão, tirou o cara da fisioterapia, falou pro cara vir, porque precisava do cara. E o cara veio, meu irmão. Todo mundo deu o colete pro cara e eu falei, não é possível. Aí, né, não é possível. Aí eu desisto. Aí eu fiquei bravo, cara. Aí quando saiu do treino, eu fui, na época, o Eduardo Duran era meu empresário, né? Aí eu fui e falei, pô, Eduardo, não tem como, pô. Eu liguei pra ele e falei, cara, não dá, cara. A gente tem que arrumar um lugar pra ir, porque, pô, não faz sentido, pô. Eu joguei o jogo passado, pai, você pode ver o jogo. Se eu fui mal, você pode me falar. E ele falou, não, rapaz, você foi bem, calma, não sei o quê. Aí eu não sei se, de repente, ele conversou alguma coisa com o Isaías, né, e tudo. E aí eu acho que chegou até o Joel. Aí o Joel me chamou no dia seguinte. Filho, vem cá. Meu filho, senta aqui com o papai. Qual é o teu problema? Eu falei, pô, professor Neyman, pô. Então por que você tá reclamando? Eu falei, não tô reclamando, mas, pô, professor, você precisou de mim no jogo lá, uma rabula danada. Eu entrei e joguei bem, um campo difícil de jogar, porque o campo do esporte era grama alta, aquelas coisas assim. Aí ele, pô, no jogo seguinte eu tava convicto que você ia me colocar aí, pô, você puxou outro cara que tava machucado um tempão, pô. Aí ele foi, filho,
Você joga bonito demais. Se você não der um bico pra frente, você não vai jogar comigo. Eu não tenho coração pra aguentar esse susto, cara. E ele falou sério, cara. Entendeu? Não foi uma brincadeira. Entendeu? Como se você fosse o culpado de querer matar ele do coração, né? Eu vou te falar, eu olhei pra cara dele assim, eu falei... Papai já tá velho. Você tá certo, eu vou fazer o quê? Não tem como, eu vou vir a bola, eu vou dar um bico pra frente. Não tem nem condição de fazer isso, pô. Eu não sabia fazer isso, não era o meu estilo de jogo, né? Aí ele foi... Filho, você não vai jogar. Você mata papai. E eu vou te falar, cara, eu não joguei, cara, com ele, cara. Loucura. E olha, eu vou te falar, eu vivia, eu acho que em 2006, 2007, eu acho que era o melhor momento dentro do Flamengo, assim. Porque, pô, eu já tava mais maduro, sabe? Eu já não tava assim tão fresco, entendeu? Por exemplo, eu tinha passado um episódio antes que eu entrei no jogo contra o Barueri na época, do... Ai, meu Deus, qual é o nome daquele atacante, um fortinho assim? Ai, meu Deus, esqueci o nome. 2007? Não, antes. O Sandro, não, né? Não, depois ele veio. Depois ele quase até veio pro Flamengo, um que era bem goleador mesmo, um fortinho assim, do Barueri, meu Jesus. Barueri vai ser difícil de lembrar. Quer ver o nome dele? Vamos ver aqui, calma aí. Mas aí segue a resenha que eu vou ver o olha nome. bem, eu peguei, entrei nesse jogo, cara. Joguei Maracanã lotado. Meu amigo, vou numa jogada, Léo Moura deu um mole, eu fui sair na cobertura dele. Quando eu tô correndo, o cara já vem cruzando, minha mão aberta aqui, a bola, pá, pênalti. Amigo. A torcida. Meu amigo, mais de 50 mil pessoas de nego vaiando. Aí eu lembro que nessa época... Não, isso não foi em 2007 não, cara, foi mais pra frente. Sabe por quê? Porque o goleiro era o Bruno. Bruno? Eu lembro do Barueri em 2009. Isso, essa época 2009, aí mesmo. Que disputou na Série A. Aí você sabe que o Bruno era o goleiro. Você pode pegar o atacante, você vai ver só que Grande Barueri. Pedrão, não? Não, vê só, 2009, vê se você consegue ver. Kleber Pereira, não. Cara, enfim. Eu vou achar, daqui a Bruno- pouco eu vou achar. Ó, o Bruno chega pra mim e fala assim: ó, todas as bolas que eu pegar eu vou tocar em você. Pô, maneiro. Se você não dominar a bola e não fizer o que você faz, vai chegar no vestiário, eu vou te enfiar a porrada. Esse cara é Val muito bom. Baiano. Val Baiano, perfeito, isso aí. Então, o Val Baiano nessa época, ele tava voando. Ele era o atacante, assim, que tava com várias propostas. O Flamengo, inclusive, se eu não me engano, contratou ele. Contratou ele, isso. Foi. Cara, ele pegou, peguei, mano, o Bruno pegava a bola e soltava na minha mão. Às vezes eu apertado, pô. Ele tocava e a torcida, mais de 50 mil. E dali, cara, eu falei assim, meu irmão, vaiando ou não vaiando, eu vou ter que fazer o que tem que fazer e ponto final. Isso aí. Essa também foi um episódio onde forjou um pouco a minha carreira pra frente. Carreira, A pressão, né, Pô, também. porque eu pô. tive uma Mas oportunidade depois de você foi aprender. bem no jogo? Não, por incrível que pareça, eu não tava mal, eu tava legal. Só Aí, pra aconteceu você isso. ver, olha o que O que aconteceu. acontece, né? Não tem- Esse jogo a gente tava perdendo de 1-0, pênalti, perdendo de 1-0. No final do jogo, um escanteio, eu, testei a bola, pega na trave, Puta merda. passa em cima da linha assim, o Bina sozinho, gol. Fez Porra, o tinha que Bina, ter entrado Porra, seu. Bina. entendeu? Aí você vê assim, Ganhou o acabou o jogo? jogo 1-1, não, Ah, acabou 1-1. 1-1. Mas de uma certa forma eu aprendi com isso aqui. E quando eu cheguei no vestiário, o mais legal foi o que o Bruno falou pra mim. Falou, tá vendo, cara, te falei? Não, esquece torcida é isso aí. Tem hora que você vê, ó, garro pra caramba, nego, aplaude, Bruno pra isso, Bruno pra aquilo, mas vai eu falhar pra você ver se eles não estão me xingando. É não sei o quê. verdade. Então, é dessa maneira. E aí, ali, eu levei isso pra minha vida, pra mais pra frente. Eu Pô, também que vou te contar um episódio que aconteceu assim. Pô, cara, e uma Foi parada muito legal, maneira... porque eu já tinha experiência, entendeu? Pô, uma parada maneira, os caras... É a confiança, né, cara? Que os caras que estão ali acreditam em você. É, bacana. E eles, você tem que fazer. É isso que você sabe fazer. Você não pode fazer diferente. É isso que você treina. É os assim que caras você não joga. deixavam a gente assim ser engolido pela uma maré ruim, entendeu? Por exemplo, eu tive um Muito jogo, top. tive um jogo no Flamengo que eu não fui bem, cara. Foi um jogo assim que eu saí decepcionado. E ganhamos até o jogo, sabe? Mas foi um jogo que eu falei, cara, pô, tentei um monte de coisa, errei muito aquilo que eu queria fazer. Aí eu lembro que eu saí meio cabisbaixo, né? Aí quando eu tava saindo assim, o Léo Moura percebeu e falou assim, pô, Marlon, quero falar contigo. Eu falei, Léo. Falou, cara, deixa eu te falar um negócio. Existe jogo
e existe jogo. Só que tem alguns deles que você só vai conseguir diferenciar quando você passa pelo que você está passando agora. Sentimento de não ter conseguido fazer o que você queria, não é? Eu falei, pô, é mesmo, como você sabe? Ele falou, pela tua cara, pelo teu jeito, dá pra perceber. Mas a partir de agora, você tem a sua escolha, cara. De você voltar amanhã e fazer tudo de novo melhor do que você fez, ou de você cair nessa caverna que você tá aí e ficar dentro dela e não sair. Pô, e daí caramba, hein? Foi uma parada, sabe? Então, assim, eu tive vários momentos de aprendizagem. E ele era o capitão, né? Era, pô. E ele era o capitão, né? Pô, atitude de capitão, né? E foi muito legal, assim, porque, cara, eu, na verdade, ali no contexto, eu significava pouco para um contexto de time, né? Sim. Sabe? Então, assim, o cara prestar atenção em quem não significa tanto é uma parada que te marca e te chama atenção, entendeu? Então, foi muito Mas legal. no contexto de grupo, o capitão sobre identificar isso aí. E sobre maneira. Porque normalmente você vai vendo assim, cara, eu tive muitos clubes. É muito difícil você ver no futebol, assim, as pessoas se preocuparem com o ser humano, né? As pessoas se preocupam só com o resultado, né? O resultado é o que chama atenção. Mas nessa escola toda aí, cara, dessas histórias que eu tô te contando assim, foi forjando a minha vida num todo. O Adriano também tava nessa daí, né? De 2009, né? O título de 2009, cara, chegou depois, né? Cara, a experiência com o Adriano foi uma coisa assim, o Adriano ele veio com um nome gigantesco, né, cara? Você monstro, imagina, né? O Imperador, né? Aquele cara que vem da Internacional. Aí o cara vai treinar contigo agora. Vai treinar contra você. Aí, e agora? Treino firme, não treino firme, né? Você começa a pensar tudo aquilo. Até pelo tipo de pessoa que ele é. Você imagina, um cara podre de rico, um cara mundialmente conhecido como imperador. E o cara chegar no treino de chinelo, vaiana. Tranquilão. Sem humilde camisa, demais. Aí passar por você, apertar tua mão, brincar contigo. Não te conhece, não sabe nem quem você é, entendeu? E chega no treino... Ó, mete o pau, hein? Se você não chegar firme, eu vou chegar firme em você, vou te jogar longe. E acabou, irmão. E é assim, entendeu? Então o treino começou a falar, não, pô, vou firme também, mas como que vai? Muito monstro, né? Eu tive uma jogada com ele que, assim, foi interessante. A gente, né, marcando, né? Aí, por exemplo, pressionou, foi todo mundo. Aí a zaga adiantou. O Bruno quebrou a bola que assim, quebrou. Eu, por exemplo, eu tava a uma distância de uns 2 metros dele assim. Falei, meu irmão, não vai chegar primeiro que eu nunca. Eu vou girar aqui e vou. Quando eu girei... Ele tava passando do lado. Só senti aquilo no meu corpo assim, ó. Ele me deu uma trombada. Eu girei 1, 2, 3 até eu levantar. Ele fez um lance desse na Libertadores. Não sei se você vai lembrar. Com o Roger. Isso. Perfeito, daquele jeito. Aquele lance ali. Só que o meu tava no meio do campo. O Roger voou, né? O Roger tava meio que na lateral. Bem lá, lateral. Cara, vou te falar, meu irmão. Muito forte, né? Não, e a velocidade que ele chegou... Muita força. Cara, você não dava que ele ia chegar. Eu falei, cara, loucura. E aí, assim, outra coisa que me chamava muita atenção nele é que ele não treinava igual a todo mundo. Por exemplo, as pessoas falavam assim, Adriano não treina muito. Não, cara, ele treinava tudo aquilo que ele precisava. Tudo aquilo que ele usava no jogo, ele treinava. Finalização, força, cara, velocidade. É incrível, cara. Então você via que, assim, ele não precisava fazer um treino igual a todo mundo, entendeu? Era um treino específico. Aí depois, eu vendo na história assim... Eu falei pra você no início que eu sou apaixonado nesse negócio de história. Eu tava vendo um pouco a história da vida do Ronaldo, né? Cara, o Ronaldo era do mesmo jeito, cara. Os caras treinavam coisas específicas. O Ronaldo, inclusive, reclama que na época não deixavam ele fazer esses treinos específicos. Porque queriam que ele treinasse. Aí ele falava que ele dava migué porque ele não gostava de fazer o treino. E o Romário também, né? Conta que é a mesma coisa. Eu queria que ele ficasse correndo, fazendo a mesma coisa que os outros. Não, o negócio dele era... Eu quero aproveitar esse gancho. Eu vou te fazer uma pergunta um pouco delicada, tá? Mas se você não quiser responder, não tem problema. Tá. Você conviveu com o Bruno, né? Eu vi. A liderança dele dentro do grupo. Não vamos entrar numa questão de o que foi, o que não foi, isso não cabe. Mas assim, a sua convivência e em geral, ele dentro do grupo, a liderança dele também dentro do grupo. E como foi a questão quando veio aquele caso todo dele, da prisão e tudo mais? Como foi para o grupo ali, para você também especificamente? Então, eu convivi com o Bruno, né, em 2009, 2008, eu acho, foi quando ele chegou no meio, se eu não me engano, 2009 todo. E no início de 2010 eu saí. Aí eu tava jogando até o estadual pelo Duque de Caxias. Quando aconteceu o episódio com ele. Eu não tava no Flamengo. Sei, mas eu vou te falar que assim... Acompanhou, né? Quando eu acompanhei, assim, vi... Sinceramente, assim, até hoje eu... Pelo
a visão que eu tenho dele, pelo convívio com ele, cara, é quase impossível de acreditar. Todo mundo fala isso. É quase impossível. Os caras que a gente... Só que assim, as evidências, as coisas, você não pode ir contra, né? Então, claro. por exemplo, eu não sou um cara perito para poder avaliar e falar. Né? Nem mas, é essa questão que você quer. E a gente nem quer chegar nisso. Mas na questão da pessoa dele... Da sua convivência com ele. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu falo isso muito pro meu filho hoje. Eu acho que, assim, isso não é um especial do Bruno, né? Eu acho do atleta de futebol. Sim. O jogador de futebol, na verdade, nem um atleta. O jogador de futebol, ele, por muitas vezes, ele é levado a um sentimento de que tudo ele pode fazer. Do poder, né? Porque tem muitas pessoas ao redor... quer uma água? Tá aqui. Ele não precisa levantar para pegar, sabe? Verdade. Principalmente em times de massa como o Flamengo, você tem muita coisa ao seu redor. E fora isso, você tem aquelas pessoas que são do seu convívio, que vivem com você e que fazem as coisas para você também. Então eu acho que assim, o atleta, ele acaba entrando numa caixinha de que, cara, eu posso fazer tudo, eu posso fazer todas as coisas. E eu não sei se de repente essa pode ter sido uma caixinha que de repente levou algum desses episódios vir à tona, sabe? Mas assim, tratando da pessoa do Bruno, tratando assim do que eu convivi com ele há 1 ano e pouco, quando eu vi assim, eu por exemplo, eu fui um cara que eu não sou de chorar, cara, mas eu chorei por ver assim, a perspectiva dele no futebol, pra onde iria, era uma coisa assim... Não só você como atleta, mas pelo carinho que, a amizade que cria, né? Defendendo, levantando... A gente tá aqui dizendo a realidade. Sim, eu convivo com meus irmãos, com meus amigos. Se acontece uma situação dessa, eu vou me emocionar, eu vou ficar triste. E qualquer ser humano vai, né, sentir essa... É porque eu acho assim, na situação assim, específica, né, do caso dele, a coisa veio também de uma certa forma, e as pessoas esquecem que o ser humano ele tem o direito de errar, ele tem o direito também de se consertar, se assim ele quiser. Aí entrando até um pouco na esfera daquilo que a gente aprende hoje, eu posso dizer, biblicamente, né? Então, assim, o Bruno, eu olho a história dele hoje assim, eu falo, caramba, podia ser muito diferente. Mas não sou eu que posso ter, ou nem eu nem ninguém pode ter a condição de avaliar o profundo dessa história para saber aonde poderia ir. Falando de futebol, falando da capacidade assim, dele ali no campo, da liderança, da pessoa que era, cara, é surreal. Essa é a palavra que eu posso usar assim. É surreal acreditar que aconteceu todo esse trâmite, entendeu? Essa situação. Mas vamos em frente, mas valeu por não fugir da pergunta. E vamos falar mais um pouquinho daquilo que a gente estava conversando antes aqui. Bom. Dos treininhos lá do professor Valdemar. Como é que... Rapaz, então, aí o Valdemar, assim, ele é um cara que eu tenho não só admiração, mas eu acho que é o treinador que eu mais tive respeito. Pelo seguinte, antes de eu falar assim dessa parte mais... É o treinador preferido da sua carreira? Ou se você tivesse que escolher um treinador, seria ele? Ou o que mais te ensinou? Como pessoa... Como ser humano, sim. Entendeu? Como trabalho, de repente, eu peguei outros que tiveram... Bons também, né? Bons trabalhos também, assim. Mas como ser humano, eu não peguei nenhum cara que possa ter sido igual a ele pelo seguinte. Porque o Valdemar, ele fez coisas que no futebol você é quase zero de acontecer. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Na época eu jogava no Náutico, e eu fui pro Náutico por causa dele, porque eu tinha jogado no Duque de Caxias com ele. E depois ele foi pro Náutico, aí ele queria me levar, e aí assim eu fui. No Náutico, eu vi ele fazer coisas de tipo... A gente tinha um atacante que até depois ele despontou, ele foi pro São Paulo, foi pra fora, foi pra vários lugares, que era o Rogerinho. Cara, esse cara ele não comia, cara. Ele não se alimentava direito. O Valdemar saía do treino, pegava o carro, pegava ele, ia na casa dele com bolsa de feira e tudo, botava lá, falava pra mulher dele, faz a comida aí que eu vou esperar você fazer pra ele comer, e depois que ele comer eu vou embora. Mas por falta de... Não. Porque comia porque não tinha esse tipo de disciplina, entendeu? Que o atleta precisa se alimentar, sabe? Achava que assim, não, se eu comer um macarrão com salsicha ali tá bom, ou então se eu comer um hambúrguer se alimentava mal, né? Entendeu? E aí o que acontecia? O Valdemar doutrinou, cara, a vida dele nesse aspecto. Pô, maneiro. Cara, e ele deu um esticão assim, ó, na vida dele como um atleta. E assim, eu falava, cara, não é possível, cara, esse não é um treinador, não.
Como que o cara vai fazer um negócio desse? Porque, pô, ele tinha muita coisa pra se preocupar, cara. Um pai, né, cara? Time, entendeu? Um monte de coisa. Pô, que maneiro. E outro episódio, assim, é que tudo que acontecia, cara, dentro do grupo, cara, ele não deixava ninguém bater na gente, cara. Mas ele quebrava o pau com a gente. Se ele tivesse até que se trancar numa sala assim e sair no pau com um cara, ele fazia. Mas ele não deixava ninguém blindava o grupo, né? Pô, então, ele assim, era esse tipo de pessoa. Mal comparando, acho que muitos relatos assim hoje dessa questão que você levantou do Diniz, né? Sempre o lado humano, diz que ele pergunta se o filho do cara tá bem na escola, coisa que ainda mais no nível de clube, de profissionalismo. Principalmente você vê hoje, pô. Hoje o futebol, né? Você falando do Diniz aí, o futebol, eu acho que o treinador ele tem muita coisa hoje pra fazer. Por exemplo, eu não sei se um dia, sei lá, não sei se um dia eu vou querer ser treinador. Porque hoje eu tô no estágio de futebol eu gosto de ver, eu gosto de debater com pessoas assim que eu conheço, mas ainda não tive aquele start de falar assim, pô, vou fazer um curso, vou tentar voltar pro futebol nesse aspecto. Mas, vendo por esse lado, eu acho que o treinador hoje, ele faz umas funções diferentes do que fazia lá atrás. Então, por exemplo, o treinador hoje ele não pode ser só bom no campo. Se ele não conseguir gerenciar bem o grupo dele, o trabalho dele não vai. Não funciona. Então, eu acho que o treinador, na minha visão, ele é muito melhor o cara que é bom fora do que propriamente no campo. O campo, se ele tiver, de repente, um cara junto com ele que é bom também, o trabalho anda e o trabalho vai. Porque o jogador tem aquela parada, ele só acredita naquilo que ele, né? Você sabe bem disso. Se você virar e falar pra mim, não, come isso aqui, que isso aqui é uva doce. Aí eu vou, experimento, pô, mas é salgado. Eu vou acreditar em você, né? Então o jogador tem isso. Às vezes o cara acredita no trabalho quando você fala, faz isso aqui, acontece, e a coisa vai lá, acontece. Então... Mas tendo fora, um exemplo claro disso, você vê o Felipe no Flamengo hoje, né? Cheio de medalhão, cara. Cheio de gente que tem muita grana, cheio de gente que tem nome, mas ele tá conseguindo fazer um bom trabalho por causa disso. Sabe gerenciar aquilo que fora, de repente, para muitos era difícil, né? Então, eu acho que essa é uma situação que o Diniz faz muito bem. Você vê que ele briga, né? Ele grita, vai na porrada, mas... Mas você vê que ele tá sempre abraçando. Eu, por exemplo, eu nunca vi o Diniz numa coletiva, ele chegar lá e ele arrebentar o jogador dele. Não. Mas você já viu na beira do campo. Isso que eu acho legal, entendeu? Eu acho que ele eu acho legal. Eu sou super fã do Diniz, né? Eu também sou fã eu acho que ele dele, passa um pouco, às vezes, do limite na beira de campo. Mas você não entende? Vamos parar pra pensar aqui. Vamos lá, eu vou tentar trazer uma ideia pra você, assim, diferente da qual, de repente, você possa ter sobre esse fato. Você não acha que, dentro do campo, o ambiente ali é também dele? Sim, com certeza. Ou ele passar do ponto ali, tá tudo valendo. Sabe por quê? Porque eu vou falar por mim, pô. Eu entendi na minha vida, em um período, que eu era... sou jogador de futebol. Depois eu entendi que eu era um cristão jogador de futebol. Então a perspectiva mudou. Por exemplo, as minhas falas mudaram. A minha cobrança mudou, ok. Só que, antes disso, quantas e quantas vezes, pô. Passou do meu ponto companheiro também. do lado, vai pra casa do caramba, papai. Mas depois, quando eu fui entendendo que isso eu era digo assim, necessário, mudou. Eu concordo, mas assim, eu digo pelo contexto, assim, a imprensa, às vezes, aquele episódio com... Até agora no Vasco com ele, né? O Ryan, você fala? Não. Tietê. Aquilo que repercutiu e até eles voltarem a jogar junto. Agora que pararam de falar. Eles pararam de falar. A imprensa, tudo isso acaba um pouco expondo o atleta, expondo ele também. Porque você eu acho assim um pouco. Mas eu entendi o que você falou. Na sua visão de eu quem esteve concordo, o que você falou Uhum. Faz todo sentido, ok. Mas você vê o episódio do Felipe com o Pedro. Também, quando você falou do Felipe... Qual treinador, nos últimos 10 anos, eu vou falar assim, nos últimos 10 anos, você viu ter essa sinceridade de virar ali e falar essas coisas? Se não expor, né, também, né? Pô, de certa forma, ele expôs, porque né, de uma maneira ou de outra, o Pedro, ele mudou depois disso ou não? Mudou. Pra caramba. Muita coisa. Positivo. Então, por quê? Porque o cara lá dentro, ele tá vendo tudo isso. E é isso que eu acho que o Diniz tem, que as pessoas às vezes... não conseguem enxergar. E não consegue diferenciar, né? Porque, por exemplo, não consegue a gente entender. tá aqui no podcast, certo?
A ideia do podcast foi que eu falei pro Paulinho aqui, pô, eu acho muito bacana trocar ideia. É isso. Contar histórias. Isso. Mas também, a ideia daqui é o quê? Você ter engajamento. Para que pessoas possam ouvir a história que você traz aqui. Claro. Se a história daqui, ela for contada da forma que você faz um roteiro e tá tudo certo, ok. Vai sempre estar bonito. Mas em algum momento, se fugir do roteiro, como é que acontece? Como a gente tá fugindo aí. Já entendeu? E aí então, o papo vai fluindo. É isso aí. E eu acho que o futebol tá perdendo isso. Porque o futebol tá perdendo essa máxima de, assim, tem hora que tem coisa que vai fugir do roteiro. Isso. Não pode ter, assim, eu acho que o futebol foi como até a entrevista, não sei se serviram do Saul Niguez aí, do Flamengo, falando sobre o episódio lá do ônibus e tudo. Eu acho que essas coisas é o que deveria ser combatido no futebol. Mas essas coisas, por exemplo, do Diniz, pode chegar um diretor, um presidente, do que fala assim, pô, cara, ficou muito feio. Passou Você é um cara inteligente, você não precisa fazer assim. Mas isso não é algo que deveria ter a repercussão que teve. Entendeu? Isso deveria ter sido assim. Pode até ser debatido, ser falado que, pô, ele passou do ponto, ok. Mas não a ponto de ter criado o que criou. Os caras depois precisaram voltar a jogar junto pra Eu acho assim, eu acho que antes isso tinha, mas não tinha aquela leitura labial, aquela milhares de câmeras. Porque, na verdade, a imprensa criou esse monstro todo, né? Porque isso dentro do futebol é a coisa mais normal que tem. Normal. Sim, o próprio... Em treino, em jogo, isso é desde sempre. O próprio Renato... Aí a imprensa pega aquilo ali... Pra caramba, e que fez isso muitas vezes. Vanderlei Luxemburgo. O próprio Renato Gaúcho sai agora do Fluminense, e aí eu não tô levantando uma questão de se tá certo, se tá errado, a forma que ele saiu. Vê que ele saturou. Mas ele falou uma coisa que as pessoas precisam se atentar. Ele usa os gênios da internet, né? Que a internet tem o seu lado positivo, mas e dentro do futebol principalmente, não só a internet, mas a televisão, a forma de transmissão, a forma de transmitir agora de streaming, de internet. Tem tudo quanto é lugar, agora você vê jogo e tem milhares de câmeras, tem milhares de opiniões, né? E realmente aí entra na questão que você levantou. Porque se não houver o excesso, cara, tá tudo certo. Entendeu? Por exemplo, eu posso muito bem chegar aqui e você, como você perguntou, vou te fazer uma pergunta, tá? Eu posso falar pra você, pô, cara, sinceramente, eu não vou falar dessa questão não, porque hoje com o engajamento que tem, mas eu, sinceramente, eu acho que o ser humano não deve ser assim, cara. Porque assim, você pode ter uma leveza pra responder tudo, cara. Eu, por exemplo, eu podia chegar aqui pra você e falar assim, cara, eu acho que o Bruno é inocente, acabou, é minha opinião. Mas eu posso falar pra você também, eu acho que o Bruno é culpado e também é minha opinião, entendeu? E hoje, as pessoas estão com um pouco de dificuldade de discutir ideias, cara, entendeu? É verdade. Então assim, verdade. Falar da trajetória, falar da minha vida, pô, é legal. São histórias contadas, ok, você vê, ele contou da minha mãe, né? Então assim, eu tenho na minha mente essa ideia dela lá, filho, gritando, pelo sentimento dela de mãe e ver que o meu esporte, que aquilo que eu fazia, gerou isso nela. Então isso é muito legal. Bacana. Agora, tem momentos que a gente também pode sentar aqui e debater coisas que, cara, vão fugir dessa coisa só sentimental, dessa coisa. E a gente pode discutir. E a gente pode, de repente, você pode falar assim, pô, mano, eu não concordo. Ponto. Tá tudo certo. E tá tudo bem, pô. Tudo tranquilo, pô. É isso aí. Deixando claro que eu sou um apaixonado pelo Diniz, tá? Quem me conhece sabe, por mim ele estaria no Fluminense até hoje. Não, isso é legal. Isso é só uma opinião, pô. Isso aí não... É verdade. Isso não vai diferenciar o trabalho dele. Claro. Mas é lógico que... E o que ele diz muito, vocês vêm, inclusive ele falava em coletivo, vocês vêm dizer que o futebol, ontem eu ganhei, hoje eu perdi, aí eu já não valho nada, e ontem eu valia. Aí eu vou entrar num assunto Fluminense, outras questões que aí é o meu coração que vai falar. Mas eu vou entrar numa seara dessa, até com uma coisa que eu vivi. Eu lembro que eu falei ainda há pouco aqui da questão do Flamengo, do pênalti, né, da torcida vaiando, eu fui forjado naquilo. Aí eu tava já lá pros meus 20 e poucos anos, assim, quase perto dos 30. Eu fui jogar no ABC de Natal. Sim. Fui jogar e tudo, aí, cara, sabe aquele jogo que você fala assim, meu irmão, desastre. Nada deu certo. Pra você ou pro time? Não, pra mim. Pra você. E o time também perdeu, porque perdeu 2-0. Mas pra mim foi pior ainda. Cara, o cara cruzou uma bola, eu fui dominar a bola assim, só parar o pé, cara. Nem fui dominar, na verdade, parar o pé pra bater pra ali pra linha de fundo, assim, sabe? Aquele bloqueio. Amigo, ela bateu no montinho assim, ó, passou por cima do meu pé, o atacante atrás, o goleiro já, né, esperando que eu ia tirar e só empurrou assim, ó, 1-0. Aí a torcida, a bola no meu pé, e eu ali, cara, com a bola no pé,
o barulho da torcida, pra mim, já não fazia diferença. Diferença. Por quê? É. Eu lembrei do episódio que eu tinha passado lá. Aí, beleza. Quando acabou o jogo, aí eu falei no outro gol também. Aí falei por besteira, porque eu peguei a bola, foi aquilo que o João Santana falou do Seixas. Eu peguei a Foi bola. sair. Não, cara, a bola veio, eu dominei. Nessa que eu dominei, podia ter tocado no cara. Quando eu fui tocar, o cara abriu a perna e eu fui. Mentira que você fez isso, pô. Uma perna dele. Marlon, sobrou sabe- cara a cara. Cara, Pô, você era ousado mesmo. rapaz. Essa eu gostei. ó, O cara abriu a perna Abriu a perna, toma. Meu irmão, dentro da arena. Cara a cara, o goleiro dentro da nossa casa, merda. estádio lotado. Cara, pô, 2x0, decretaram a vitória, né? 2x0, É. acabou. E naquela, eu ia pegar a bola na lateral. Meu irmão, o que tá acontecendo contigo, Marcos? Tu tá maconhado hoje. Ele tá vendo? Não sei. Ai, cara. Beleza. Sendo que, aí, aonde eu quero chegar nisso? Uma semana antes, 15 dias antes, mais ou menos, a gente tinha eliminado o Vasco, cara, da Copa do Brasil. Aí olha pra você ver, eliminamos o Vasco. Mil maravilhas, estava tudo. Cara, nesse jogo... Tava Futebol tudo é lindo. Não, esse jogo muito deu tudo rápido, certo. né? Muito... O primeiro gol nosso, eu dei um passe de 70 metros, cara, pro cara aqui, ó. Um passe de 70 metros, uma bola diagonal. O cara Isso em entrou Natal. sozinho, Pô. Natal. Aham. Entrou sozinho, assim, ó. Cara, é um dos lances mais bonitos da minha carreira, eu acho. O cara Pronto. entra sozinho, domina, eu acho que tem Aham. até passando De aí, repente- domina, É. faz o gol. Beleza. Depois, no final do jogo, o cara cruza uma bola e eu entro de chapinha assim, ó. Aham. Igual o gol de artilheiro mesmo. Que isso? Ah. 9, entra de 9. Isso aí, pô. 2x1. Toma. Ganhamos do Vasco, eliminamos o Vasco. Aham. Meu irmão, dava na cidade, pra te falar, até restaurante eu fui sem pagar. É. Aquela coisa. Tirou o Vasco, né? Pô? Esquece. ficava maluco. time- Depois desse jogo, E pessoalmente tá me você, como devendo. E pessoalmente pra você, né? pô, Como foi criado no Flamengo, né? Pô, Pra tirar o Vasco, coisa é coisa linda, mais linda, né? Jogar contra o Vasco É, era Foi doido. que ano, já entrando nesse assunto, ABC e Vasco? Foi 2014. 14. Que nós pegamos o Cruzeiro depois. Aham. Que era aquele timaço que foi campeão brasileiro. do Brasileiro. Cruzeiro. Aham. E eu vou te falar, cara, olha pra você ver como são as coisas. Nós pegamos o Cruzeiro nas quartas. Uhum. Rapaz, nós não eliminamos o Cruzeiro por um gol, cara. Que isso. É, eu Perdemos. confesso que eu não lembrava. Perdemos de 1x0 no Mineirão. E ganhamos deles em casa de 3x2. Aí tinha aquele negócio de gol gol fora. fora. E eu vou te falar uma coisa. Isso arrebentava. Foi um Justo, negócio- inclusive. Cara, foi um negócio que marcou, assim, a minha vida também, assim. Depois a gente falava isso no vestiário. Dos 10 minutos do segundo tempo à frente, nós jogamos a nossa linha de zaga do meio campo à frente. Eu não me recordo de eu ter vindo na intermediária nossa e a gente em cima do Cruzeiro. E o Cruzeiro dando bicão pra frente, dando não sei o quê. Amassaram os Cara, caras. Loucura. No último lance do jogo, cara, pra você ver como são as coisas. Aí que eu te falo que, assim, as pessoas têm memória às vezes curta, né? É. Eu roubo uma bola assim, ó, pá, roubei, antecipando o Goulart. Uhum. Aí, cara, eu achei um passe assim, no meio da zaga do Cruzeiro. Uhum. O bendito do meu Atacante? atacante de ponta, cara, ele sai cara a cara com o Fábio. Ele corta o Fábio. Falei, meu irmão, golaço, tô classificado. O Manuel corre pro gol, cara. Mas O gol aí- tem 7 metros e pouco. Manuel tava no Manuel Cruzeiro, meio, zagueiro? Manuel e Aí tem caiu na cara. esquerda dele, no caso. Ele vai me Empurrou. pegar, sabe o que ele faz? Ah. Ele bate em cima do Manuel, cara. Puta que- Ele Aí você ele vê. tem que comprar uma perna esquerda no bazar do China, pô. Que vem Aí 1,99. você vai ver, você Não olha, tem garantia. Caralho, sem Irmão. garantia. E sem garantia. Sem garantia. aí você olha, você vai olhar esse É. lance e você fala assim, cara, a gente podia estar jogando na semifinal, foi contra o Santos depois, que eles Aham. ganharam O do Cruzeiro foi campeão, se não me engano, né? campeão Foi. da Copa do Brasil É. e do Brasileiro. A gente podia ter eliminado eles, cara. É. Só que assim, Futebol é futebol. ingrato, né? E aí é por isso que o futebol é legal. É. Porque mexe com essa emoção, né, cara? Uma semana depois os caras estavam querendo me Quer te matar. matar. Tá fumando uma E o corda, pior- larga a droga. E o pior, sabe quem foi? Eu morava num condomínio quase do lado do estádio, cara. Aham. Cara, minha mulher ficou preocupada que os caras xingando, não sei o que, ela tava com meu filho. Ela desceu, Deu pé. pegou o carro e foi embora. Ué, Largou te você largou lá. no fogo. Aí, acabou o jogo, eu falei, "Cara, Ô, filho, cadê você? Eu liguei pra ela. Oi, meu Já amor. tô em casa, no desespero dessa torcida. Tá bom, e eu vou embora como, linda? Vai deixar eu morrer aqui? Não, Me mano, matar fala aqui? comigo. Aí sabe o que eu fiz, cara? Olha você vê a loucura, cara. Eu fui, peguei minha mochilinha. Botou Você vai na- embora? Eu falei, claro que vou, rapaz. Foi andando.
Fui andando mesmo. Ah. E a torcida toda lá fora, eu passando no meio da torcida assim. É mesmo? Ô, Marlon, você tá de brincadeira? Meu amigo, olha só, hoje não deu certo. Você tá chateado? Tá. Pô, eu tô muito mais do que você, cara. Porque foi eu que fiz a besteira, pô. Ok. Mas tá tudo certo. Irmão, pode falar o que você quiser, só não encosta a mão em mim, eu tô indo embora. E fui andando, cara. Fui andando, quando eu cheguei na frente do prédio, assim, eu olhei pra trás assim, eu falei, caramba, irmão, olha que loucura que eu fui andando no meio dessa torcida. Porque o torcedor, ele é emoção, né, cara? Às vezes um cara pega mais, tá com um copo. Se um tacar um copo, já era. Inflama, né, cara? E aí, cara, essa experiência foi um negócio assim, é que eu te falei de maluco. Maneiro, né? maneiro. É uma parada do campo que não fica só no campo. Não, entendeu? não fica. As pessoas, e aí você falou aí, no dia seguinte você anda na rua, pô, ontem você fez uma besteira danada, o cara da padaria, o cara do posto, pô, entendeu? É legal. Pô, que lambança, hein, mano? O que tava passando na sua cabeça, meu filho? Você olha. É maneiro. Pô, cara, que parada maneira. Deixa eu levantar uma coisinha aqui que também levanta um pouquinho de polêmica. A respeito da nossa base, Marlon. É uma coisa que vem me preocupando muito. E eu tive vendo algumas entrevistas, algumas coisas, até o Wilson Gotardo, os caras estavam falando. Ele estava dando umas instruções a uns zagueiros, dizendo como que o menino tem que se posicionar, o corpo, como tem que se posicionar para marcar, e tudo. Você acha que uma das grandes carências, né, do nosso futebol hoje é a falta de um ex-profissional, né, um ex-jogador de futebol, para poder orientar os nossos meninos da base? Porque é difícil. Se um garoto chega assim, pô, professor, me mostra aí como é que faz, mostra como é que eu marco, mostra como eu recupero. Você acha que isso realmente faz a diferença lá na frente, na formação do menino? Eu acho não, eu tenho certeza. Pelo seguinte, eu tive como treinador Liminha, que jogou no Flamengo. Adílio, jogou no Flamengo. Atício, jogou no Flamengo. Marcelo Salles, que... É o Fera, meu parceiro, jogou comigo. Meu irmão. Jogou bola, acompanhou... Vai vir aqui, hein? Vai vir aqui, hein, Marcelo? Quando ele vier, você pode falar porque eu vou ficar aqui assistindo ele. Isso. Pode me chamar que eu venho também. Vou, pô. Com certeza. Mas esses caras, você vê que eles traduziam pra gente os mínimos detalhes. Por exemplo. Hoje eu percebo que depois que o Brasil perdeu de 7-1, eu acho que o nosso futebol deu um colapso. Do seguinte, a gente tem que fazer alguma coisa. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente não ganha mais nada. Só que esse fazer alguma coisa, na minha visão, foi extrair uma cópia do que deu certo lá dos europeus e implantar no nosso futebol. Aí você vai falar assim, pô, mas isso é ruim? Não. Qual é o problema, então? O problema é você perder a essência do que você tinha. Exatamente. E você não encorpar com aquilo que você trouxe de melhor. Qual é a essência do futebol brasileiro? A minha visão é o moleque de rua, é o menino que, meu irmão, o zagueiro, que ele jogava em várias posições. Por quê? Porque na pelada ele não tinha como só jogar de zagueiro. Campo esburacado. Né? Não. É o zagueiro que jogava de goleiro, que depois descobriu que era zagueiro e que se transformou no Marlon. E aí eu consegui chegar em alguns lugares. Mas você coloca. Hoje, o cara pega um lateral que é habilidoso. Ele tira ele de lateral e bota ele pra jogar onde? Na meia. De ponta. Por quê? Porque se driblar lá atrás, ele perder, dá problema. Mas na frente, não. Só que ele não pensa que assim... Vai chegar um momento que você não vai ter mais o ofício do lateral e ele apoia lá. E o Brasil, quando foi que o Brasil jogou na sua essência com 4 zagueiros atrás? É loucura. Mas você viu o time do Pepe Guardiola jogando com 4 zagueiros. E todo mundo elogia. E não sou eu que vou criticar, porque é da essência dele. Só que tem o seguinte, só que quando ele joga com 4 caras lá que são zagueiros, dali pra frente, os outros fazem uma função que a gente não consegue fazer. Exatamente. Que é você ter um jogo que não é só posicional. O brasileiro, por natureza, ele tem um pouco mais da essência preguiçosa, um pouco mais da essência, vamos dizer assim, um pouco mais desleixado com
as minúcias do jogo, que é o que faz diferença. Pô, você ganhar meio passo faz toda a diferença no futebol. Aí você imagina você pegar o moleque da base, você vira pra mim, eu sou treinador. Aí, tá, mas tô certo nessa posição aqui? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A diferença de você virar e falar assim, não, tá errado, cara. Porque eu vou te dar esse detalhe que você vai ver que faz diferença. O cara vai fazer, o cara vai ver que deu certo, ele vai acreditar naquele processo. Então, eu acho que a base, ela hoje precisa, assim, dar uma pausa e, de repente, repensar em que nível de jogadores brasileiros nós vamos ter daqui a 20 anos. Porque, por enquanto, agora, ainda se tem muitos. Mas, de repente, daqui a 20 anos pode não ter mais. Sabe por quê? Porque, olha só, hoje, você não vê mais tanta criança brincando na rua como brincava. Tá mais difícil. Hoje você não vê mais tanto campo de futebol cheio como você via antigamente. Hoje, vários adolescentes, eles já não são tão adeptos ao futebol, são adeptos a outro tipo de esporte. Quem ocupa o campo é a nossa geração. É isso aí. Principalmente, não é? A galera tá mais na internet, videogame. Molecada não tá no campo. Meu filho tem 16 anos, pô. Ele ama assistir futebol. Ele joga futebol, gosta. Mas não é a prioridade dele. Não é do jeito que eu gostava, não é do jeito que eu ia, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente ainda não parou para prestar atenção, que isso tem que ser uma preocupação pra gente. Sim. Aí um exemplo disso. Não sei se vocês lembram desse episódio. A Alemanha, que foi campeã em 2014, ela foi vindo desde 98, da base, o mesmo time. Como que eles fizeram isso? Eles montaram centros de treinamentos nas cidades. E daí eles foram recrutando. Por quê? Porque eles sabem que eles não têm muitos jogadores assim como a gente tem. Mas a gente cai nesse desleixo porque, cara... Aí, fica relaxado, tá arranhando o Vasco agora, né? Que é o bola da vez. Aí você vê, o Flamengo vendeu o menino que tá no Vasco, que tá no Vasco agora, que voltou, o atacante lá, o... Coutinho? Não, o que era do Flamengo que tá no Vasco agora, o França. Matheus França. Matheus França. Aí você vê, o Flamengo vendeu uma galera esse ano, o Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, todo moleque que você fala assim, pô, com potencial, né, absurdo pra poder jogar. É óbvio que o Flamengo tem hoje um time que dificulta um pouco, né, a disputa deles às vezes é até difícil, né? Porque, pô, você vai pegar o Matheus Gonçalves e vai disputar com Plata, Luiz Araújo, os caras que já tem, né, o seu nome, estão jogando muito bem, beleza. Mas até quando a gente vai ter, de repente, os meninos assim surgindo? E essa é fazer... aproveitar e fazer uma outra pergunta. Aquela velha história de que craque o Flamengo faz em casa, a gente não vê isso consolidando aí dos meninos tipo se consolidarem como titular e procurar seguir uma carreira no Flamengo, do próprio Flamengo, querer aproveitar pelo menos uns 2 ou 3 e levar aí, porque o Flamengo prontamente já vende os meninos e eu sei que tem que fazer o caixa para poder pagar todo esse custo, enfim, gera, né, uma renda muito grande para o Flamengo, mas o Flamengo não tem mantido nenhum jogador. Você vê aí que, tudo bem, o Vinícius Júnior foi uma bomba de dinheiro, mas tem o menino lá que foi pro Wolverhampton, o volante, como é que é o nome dele? João Gomes. Saiu num momento que o Flamengo estava muito vulnerável da posição. Esse feeling dos caras segurarem o jogador tá muito difícil de ver, né, cara? Eu acho que essa parte, para mim, vai mais pela questão do negócio, né? E, por exemplo, o futebol, para você chegar no nível que o Flamengo tá hoje, no nível que, por exemplo, é o Real Madrid hoje, no nível que o Palmeiras está se transformando, ou você, cara, tem uma forma de captar recursos animal, ou então você não chega. E uma dessas formas, a mais simples, eu acho, é você conseguir fazer bons jogadores e você vender bem. Por quê? Porque você bota um jogador que é vendido por 40 milhões de euros, 30, para eles lá é um dinheiro normal. Pra gente aqui é muita diferença. Muita você coisa. vê, né, à toa que os caras agora estão com a expectativa de vender esse menino do Vasco 40. São 200 e poucos milhões, cara, 220 milhões. Então é muito dinheiro. Então, assim, pensando nessa questão,
eu acho que, assim, isso pode até ser um modelo adotado. Eu não acho que isso seja, assim, ruim. Não acho. Mas, sendo que, quando tem a oportunidade de botar o cara pra jogar, aí eu acho que não tem necessidade de vender tão rápido. Porque também acho. Você levantou a questão do João Gomes. Isso. Ele foi vendido por uma nota grande. Foi. Que, se eu não me engano, foi 20 e poucos milhões. 22 milhões, eu acho. Então, assim, por um volante, é aquela questão de você não perder a oportunidade. Tem isso também. Mas, de repente, poderia ser um cara onde o Flamengo poderia olhar e falar assim, pô, vou tentar fazer com que esse cara faça uma carreira mais longa aqui. Só que eu acho hoje, no nível que o Flamengo tá, assim, tratando exclusivamente do Flamengo, né? Eu acho que os meninos, eles não vão acabar tendo, assim, essa longevidade no clube, porque... Mais como era antigamente. Porque o clube, na verdade, antigamente, ele botava porque tinha que botar também, entendeu? Não era aquela coisa programada. Sim, claro. Hoje, por não exemplo... tem essa urgência, né, de usar hoje, os garotos. Por exemplo, é muito mais programado, pô. Por exemplo, você vê aí, o Flamengo tem 2 bons zagueiros que estão lá. Tem. Que é o Vitor Hugo. Vitor Hugo, acho que é isso, né? Vitor Hugo, o nome dele? O que é destro. Eu acho que é Vitor Hugo, Hugo. E tem um outro que é canhoto também, que é bom, mas é o que eu tô te falando, parece que vai sair agora, porque tá acabando o contrato, não quer renovar porque não quer esperar. E tudo bem, tá no direito dele, ok, tá tudo certo. Mas... E o Flamengo não vai sentir falta disso, por quê? Porque daqui a pouco na base ele vai extrair o outro pra vir. Certeza. Então, assim, eu acho que assim, a grande verdade é que, por exemplo, hoje o Flamengo ele tem uma forma de trabalhar até diferente, né? Por exemplo, os recursos da base são um e do profissional são outro. Porque é isso, a visão da base é uma captação de joias, de jogos e de jogadores para você poder justamente dar a possibilidade do Flamengo ter o time que tem, disputar os campeonatos que disputa e com condição de vencer. Porque assim, o Flamengo ano passado acho que faturou 1 bi 200 e pouco. A meta desse ano acho que é 1 bi e meio. Podendo chegar a quase 1 bi 800. Então você bota... Se o Flamengo ele conseguir atingir uma meta de bater 2 bilhões anual, cara, meu irmão... É um absurdo. É quase imparável, entendeu? É uma coisa surreal para o futebol brasileiro. Assim, e o modelo é o que faz a diferença, eu acho. Eu acho assim, eu peguei, cara, presidentes que ficavam 3 meses sem pagar 4. Chegavam gente lá para cortar a luz. Não tinha água. Era absurdo, né? Entendeu? Então, e você vê que não era por falta de força para ter dinheiro para captar essa situação, mas sim por uma gestão que às vezes deixava a desejar. Aí hoje, eu acho que a preocupação tem que ser em que você pode formar. Você pode vislumbrar um jogador para isso. Mas não é uma regra, eu acho, entendeu? Não é uma coisa que assim, assusta. Eu acho que não. Eu acho que assim, os jogadores, eles vão... Bom, daqui a pouco até pode voltar. Foi o caso do Gerson aí, entendeu? O Gerson já, entendeu? Um monte de gente já voltou, né? Só que a preocupação é como é que eles vão fazer isso, entendeu? Eu acho que a preocupação da base é muito mais profunda quando você vai para aquele assunto de formação. Formação. Eu acho que o nosso futebol precisa, assim, olhar com mais cuidado essa forma de preparar os meninos. O pontinha, como que tem que ser, entendeu? O cara só tem que jogar na ponta. Pô, cara, eu vou até abrir meu coração pra vocês, eu tenho uma coisa que, assim, me pega um pouco com esse negócio do cara jogar em cima da linha, cara. Né? Cara, você vê assim, um exemplo claro disso, por exemplo, eu tenho na minha mente, lembra do início do Neymar? Lembro. Jogava em cima da linha, lembra? Jogava. Pô, o Neymar é espetacular, né? Um absurdo. Quando ele foi pro Barcelona, lembra dos 6 primeiros meses do Neymar, como foi? Horrível, pô. Bem abaixo. Por quê? Porque tinha... Ele jogava em cima da linha, cara. E porque tinha o Messi também, né, cara? Não, cara, não é porque tinha o Messi. É porque ele jogava em cima da linha e ele não conseguia acompanhar o raciocínio que o Messi tinha de... Cara, tem que receber lá na frente, lá. Quando ele pegou o time, o que aconteceu com o Neymar? Voou. Cara, é isso. E eu acho que o nosso futebol tem que ter isso. Se você tem hoje, no time do Flamengo, um time que dá uma capacidade de você botar qualquer moleque ali. O moleque não vai sentir, mano. Apertou, o cara toca no Arrascaeta. Apertou, o cara toca no lateral bom. Apertou, o cara toca num goleiro que sabe jogar. Então, assim, se o moleque for no mínimo regular, hoje ele faz uma boa apresentação no Flamengo. Entendeu? É verdade. Se o moleque for espetacular,
Vai voar. Meu amigo, ele vai embora. Esquece. É como você falou do João Gomes, é como você falou, pode falar do Paquetá, do Vinícius Júnior. Aí você vai falar, de repente, do Wesley agora. O Wesley ainda sofreu um tanto, né? Mas virou. Aí você vê. E ele pegou um processo de evolução dele contra ele mesmo, né? Isso aí. Pelas dificuldades técnicas que ele tinha, mas com força de vontade. E você vê que ele fez um preparo. Ele detectou, né? Ele detectou onde estava o problema, ele contratou. Muito legal isso. Você vê a preocupação com ele mesmo. Isso. Essa deveria ser a preocupação com a nossa base. Isso aí, eu também acho. Os caras cuidarem da nossa base para daqui a 10, 20 anos a gente voltar a vislumbrar aí um título mundial, porque o negócio não tá legal não. Eu, por exemplo, eu acho que hoje o Flamengo tem a condição, pode até parecer um sonho, né? Mas eu acho que o Flamengo hoje tem a condição dele formar um time sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-20 e esse time conseguir chegar com esse time no profissional. Por que eu digo isso? Pela estrutura e principalmente por você conseguir hoje no Flamengo captar qualquer moleque de qualquer lugar, pô. Esquece, pô. Todo mundo quer jogar no Flamengo. Eu, por exemplo, eu joguei em Pernambuco. Tem um clube lá que é muito até legal, o Retrô. Vocês já ouviram falar? Já, lógico. Retrô. A mente do dono, né, que na verdade ele é dono do time, ela é uma mente assim, brilhante, cara. Ele tem algumas coisas ainda que ele precisa ajustar. Mas a mente dele é sensacional do sentido que ele tem. Com a base, com o jeito de jogar, tudo bem. Mas os moleques ficam lá... Cara, meu irmão, vai ter um torneio contra o Flamengo. Preciso arrebentar que eu quero ir pro Flamengo. Esperando a oportunidade, né? Entendeu? Então, assim... Cara, é o Flamengo estalar o dedo que o moleque vai. Entendeu? Verdade. Então, isso é uma facilidade, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer a parte 2 com o Marlon. O que você acha? A resenha. Porque... Fluiu maneiro. Pô, flui com uma naturalidade. É verdade. A gente não vai nem conseguir chegar aqui nos pontos que a gente tinha por causa do tempo, né? Mas eu não posso deixar de colocar um áudio aqui que a dona Margarete mandou pra você. Importante. E aí eu não posso deixar, senão, porque ela vai me cobrar, né? Com certeza. Ela falou, você me manda o link que eu quero ver. E eu vou te falar sinceramente que ela cobra, hein? Ela não deixa passar, não. E eu sei disso, e eu vou mandar prontamente, assim que a gente começar aqui. Manda pra ela. E aí vou... Tá preparado, né? Tô preparado. Hoje eu me emocionei muito por ter sido convidada aqui para falar sobre o Marlon, sobre a carreira dele no futebol, né? Como foi, de algumas coisas que a gente passa, vive, né? Se emociona muito. E pois as coisas não foram tão fáceis, né? No início da carreira dele, foi de muita luta, muita correria, mas ele sempre conseguiu se manter com muita disciplina e dedicação com tudo, né? No futebol, como ele sempre se propõe a fazer, né? Na vida dele, as coisas ele procura fazer da melhor maneira possível, né? Com muita força, com muita fé, com tudo, né? Que ele é uma pessoa assim muito bom, sincero. Ele é um servo de Deus, é um ótimo filho, é um excelente marido, é um pai exemplar, que está sempre assim colocando a família em primeiro lugar, né, na sua vida. E eu sou muito suspeita em falar, pois vejo em você um homem de muita lealdade e sinceridade. Eu peço a Deus todos os dias da minha vida que Ele te abençoe, te dê muita sabedoria no seu caminhar, né? E ponha sempre muitas coisas boas na sua boca, muitas palavras boas, né? Na sua boca,
como um servo dele. E quero dizer que eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo, de ser sua mãe. E quero dizer também, né, que eu te amo muito, meu filho. Que Deus te abençoe. Que Ele possa te propor muitas coisas boas na tua vida ainda, pois você ainda é um menino. Tem muita coisa ainda para viver, para superar, né? E eu sou uma pessoa que só tenho a agradecer a Deus, né? Por tudo, mas por tudo mesmo que já vivemos, né? E mais um ano de luta, né? Porque a gente nunca para de lutar. Mas que você seja muito feliz. Que você possa olhar para o passado e ver que você é o que você é hoje. Um homem abençoado, um homem de Deus. Tá bom, meu amor? Eu já me emocionei bastante, né? Lembrando, você me conhece? Lembrando das coisas, futebol, das gracinhas, né? Das emoções, das gritarias, que a mamãe sempre foi assim, né? Mas você merece tudo e mais um pouco. Te amo, meu amor. Beijo. Show de bola. Palmas aí pra dona Margarete. Valeu pela mensagem, pela... E eu queria falar que quando eu liguei pra ela aqui, agora é pra dona Margarete. Queria agradecer pelo carinho que a senhora teve comigo, forma com que a senhora me atendeu, né? Que a gente conversou muito por mais de meia hora. Diga-se de passagem. Paulinho já não gosta? Diga-se de passagem. Colhi todas essas informações aqui através do seu empresário, Maiquinho. O cara que te descobriu pro futebol. Aí, Maiquinho. Esse é o cara. E aí a dona Margarete. E a dona Margarete, com muito carinho, muito obrigado, tá? Por essa homenagem linda que a gente também queria fazer para você, com a declaração aqui da sua mãe, que te ama muito, que tem muito orgulho de você, né? E eu já ia até esquecendo, mais um orgulho de São Gonçalo. Mais um orgulho aqui, que a galera que tá vindo aqui. Cria do Engenho Pequeno, né? Cria do Engenho Pequeno tá aqui. Mais um orgulho de São Gonçalo. Deu uma paradinha ali no bairro Antonino, agora veio pro Engenho Pequeno. Rapaz, a galera tá correspondendo. Então, dona Margarete, beijo no coração, Deus abençoe, obrigado aí, tá? Por essas informações valiosas, por todo o carinho e por esse orgulho que a senhora tem por esse filho também que tá aqui, abençoando a gente aqui nesse momento aqui maravilhoso que a gente passou. Que vai ter a parte 2, tá? Só pra deixar claro. Ele querendo ou não, eu passo em casa, busco ele, eu quero nem saber, pode se chamar, vira. Pode chamar que eu vai ter que vir na parte 2 aqui pra gente concluir, porque ainda tem bastante resenha ainda, né? Muita coisa. Ficou bastante coisa aí pra trás. Carreira longa, né, cara? 24 anos são 24 anos. Meu irmão. Eu quero agradecer a dona Margarete pela disponibilidade, né, da mensagem bacana e dizer a você, Marlon, agradecer a você pela presença. Eu já disse pro Fábio, pro Rafael e pra você também principalmente, pela ajuda, né? Porque a gente está num início, que é uma luta, você como atleta sabe como funciona e em qualquer área, né? O início é sempre difícil e a gente dizer que a gente não vai esquecer as pessoas que nos ajudam e nos ajudaram nesse início. Agradecer o Vitor também pela disponibilidade. Vitão, obrigado, moleque. Tá aqui mais uma vez ajudando a gente e pela Pessoa Leve, te parabenizar também a Pessoa Leve, o papo gostoso de levar com você, porque foi muito bacana. Agradecer mesmo de coração. Foi o maior tempo até agora, tá? Recorde, tá? Agradecer a você. Nunca fluiu tanto assim, apesar da galera que... E só passou fera aqui, tá? Só papo maneiro. Galera, Luizinho também. Galera toda que já... Luizinho, o Rafael Bastos, o Fábio Azevedo, a galera toda que veio aqui... Né? Eu que fui o primeiro Paulinho, e que tem história, e vou te falar, cara. Foi muito bom que esses caras aqui acompanharam tudo aqui, a minha vida, né? Meu primo, né? Então, desde molequinho, a gente junto, sabe de tudo. Eles lembram coisa que até eu não me lembro mais, eles tiram da cartola e Então, agradecer a você por essa disponibilidade, pelo esse papo leve, bacana, maneiro. Parabenizar pela estrutura familiar, pela carreira,
por tudo que você contou aqui pra gente. E a gente com certeza vai voltar a se encontrar aí nessa mesa, ou em outras mesas também, porque a gente tem outros projetos também, se Deus quiser vai dar, já tá dando tudo certo. Massa. Não, tá? Cara, na verdade eu que agradeço, assim, eu só queria enfatizar um negócio que você colocou a mensagem da minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi, assim, emotiva, né? Ela é esse turbilhão de emoção mesmo. Ela, o que sente, ela bota pra fora. Pô, mas é bonito demais, cara, isso. Ela não tem ela não tem filtro. Termo com ela, é isso aí. E nós tivemos uma história longa, né? Foram anos difíceis no início, né? Bem difíceis. Mas eu lembro que eu sempre falo isso pra ela, eu lembro que eu tenho algumas características das lutas, né? Que vivemos do que eu vi ela fazer, né? No caso. Eu sou apaixonado pela minha mãe, pelo meu pai. Eu tenho um orgulho tremendo de ser filho deles, e, sabe? Isso Amém. Me deu a possibilidade de eu também me tornar um pai que eu tenho hoje, 2 filhos, que é o Pedro, a Bia. Sou casado com a Fernanda, que eu conheci quando eu tinha 13 anos, namorando. Maneiro. Sou casado com ela, vamos fazer 18 anos e também, assim, é um papo de uma história bacana para poder contar também mais isso, que é muito bom. Mas foi uma pessoa que entrou na minha vida e fez uma diferença gigantesca. Mas mais do que isso, cara, é dizer para vocês que, assim, tudo isso só me possibilitou a partir do momento o qual foi quando a minha chavinha mudou. Sim. Foi quando, de fato, eu conheci Cristo, onde, de fato, Cristo mudou a minha história. E daí eu pude começar a entender algumas coisas e traduzir essas coisas em ações. Então, daí eu acho que eu me tornei o melhor filho, eu me tornei o melhor pai, eu me tornei o melhor atleta, eu me tornei uma melhor pessoa. E, assim, vim bater papo sobre isso me deixa muito feliz, porque o que eu falei pro Paulinho antes, você estava chegando, eu sou apaixonado por histórias, então eu sou apaixonado por contar histórias, porque eu acho que histórias são coisas que ninguém tira. É verdade. Então, a minha ideia nesse mundo aí é poder propagar a mensagem mais poderosa de todo mundo, que é, para mim, a mensagem do Evangelho, que transforma a vida, que modifica. Mas em meio a isso a gente traz algumas coisas também que a vida nos proporcionou, né? Isso. E a carreira no futebol, ela me proporcionou muitas coisas. Tem gente que às vezes tem assim a métrica, né? De carreira X, carreira assada. Não, eu sou super satisfeito com a carreira que eu tive. Eu vivi em vários cenários, entendeu? Cenários muito bons, como foi o Flamengo e outros times, como também vivi em cenários muito difíceis. Mas todos eles eu aproveitei muito. E hoje eu tenho a oportunidade de, com essa vivência, de falar um pouco sobre a vida de pessoas. Mas eu queria deixar claro que eu só consigo fazer isso, só consegui fazer isso, de fato, depois que a minha história foi transformada. Então, Amém. Quando eu vejo minha mãe falar aí, ela, de fato, ela passa uma mensagem ao qual hoje eu tenho satisfação em deixar, que foi as pessoas terem essa visão da minha pessoa. Que, pô, eu sou um cara... No mínimo, íntegro, entendeu? No mínimo, claro. Bem direto com as coisas que eu faço e verdadeiro. É o que eu tento ser o tempo todo. Consigo, nem sempre, mas eu tento. E foi a história quando o Paulinho me convidou. Eu queria agradecer a você também pelo convite, porque independente de ser o início, de ser o meio, de ser o final, fazer parte da história de vocês, pra mim também vai ser muito positivo. Bacana. E eu espero poder lá na frente pra ele falar, ih, rapaz, já foi no podcast desses caras aí. Porra, rapaz, não vai me fazer chorar não, rapaz, uma hora dessa, pô, isso é que é... Essa é a verdade. E eu fiz uma pergunta pro Paulinho no início, e que eu queria só responder isso aqui agora. Eu perguntei pra ele qual era o intuito, como que foi que surgiu no coração de vocês. E de fato, às vezes a resposta a gente nem tem. Mas de uma certa forma, eu queria deixar bem claro para vocês que, assim, quando você me fez o convite, eu tenho um hábito na minha vida de tudo que eu faço eu entrego em oração, sabe? Eu oro a Deus e pergunto a Deus se às vezes é para eu estar, se é para eu não estar. Amém. E uma coisa que me deixou muito satisfeito foi que eu creio que isso seja um projeto de Deus para que vocês possam contar histórias e dessas histórias pessoas conhecerem outras histórias e poderem ser encorajadas
a viver coisas diferentes. Então esse foi o meu sentimento e por isso que eu te fiz a pergunta no início, mas eu não queria te responder no início, não é perder graça. Ah, legal. E tô te respondendo agora. Amém. Então que Deus possa abençoar esse projeto de vocês. Amém. Valeu, Que seja, de repente, de uma mesa de 3, mas daqui a pouco uma mesa de 5, de 6, e a estrutura que Deus abençoar vocês a vir a ter. Isso. Mas que de uma certa forma vocês possam manter o coração de vocês assim. É isso. Em contar a história de vocês. E vocês ganharam hoje um fã a estar lá, seguindo vocês lá e acompanhando. Vou cobrar de vocês, eu fui aí. Não, a gente vai compartilhar isso aí junto, hein? Nas redes sociais, pra galera estar acompanhando com a gente e acompanhar essa história linda também da sua vida, né, cara? De superação também. Bastante. Né? E de vitórias, né, cara? Porque você também tem muito orgulho do homem que você se tornou, do pai, do marido, do filho, do amigo. Né? Por exemplo, eu falo uma coisa para as pessoas, né? A gente vai acabar não parando, mas tem que parar que eu sei. Eu falo uma coisa para as pessoas que assim, quando eu saí pela porta ali, o mínimo que tem que ficar aqui é que entrou uma pessoa aqui que foi agradável, foi bacana de estar. E esse é um objetivo que eu tenho dentro da minha casa, né? Eu falo isso para meus filhos. Se amanhã ou depois alguém perguntar do seu pai e você fala assim, não, meu pai era um cara assim, assado, com orgulho. Cara, meu papel foi bem feito. Então, eu acho que é esse o sentido da vida. E a gente conversou aqui muito de futebol, de vida, né? De coisa. Então, de tudo um pouco, né? Que vocês possam se manter firme nisso aí. Eu sei que o início é difícil. É difícil. Mas, não é fácil, mas Deus está no controle, né? Deus vai providenciando tudo, a gente sabe disso. Eu não sou evangélico, mas tenho Deus no meu coração. Correto. E, enfim, mas nem vem ao caso. Mas assim, até Paulinho já me falou várias vezes e eu vejo isso acontecer, assim. Deus tem capacitado a gente a fazer coisas que a gente não imaginava. Ele mesmo e eu também, pegar vídeos, assim, nem aprendi ainda, né? Tô começando a aprender. Tá dando show já. Mas, assim, coisas que eu nem imaginava e que eu nunca fiz, que eu peguei. Que Deus vai capacitando. Não sei como, aí Paulinho sempre diz, não, é Deus na frente. Deus na só frente. pra acabar, você gosta de futebol, não gosta? Pra caramba. Você gosta de ver futebol, você gosta de acompanhar, você é tricolor. Sou. Pelo que eu vi você falando. Deus pegou um cara que jogava no São Cristóvão, certo? E fez esse cara ser reconhecido como um fenômeno. Sim. Foi? Sim. Se você pegar lá de Bento Ribeiro, né? Eu duvido que naquela época alguém apostava que ele seria o que ele foi. É verdade. Nem ele. E você vai ver muitas histórias assim. E a gente tava falando de podcast, né? Que Deus tava faz, falando, né? de um amigo que eu vejo, acompanho. E hoje ele tá fazendo podcast lá junto com o Bruno Cantarelli, cara. Entendeu? Betão? Não, ele trabalha por trás. Mas ele tava contando, aí eu fui ver a história do Bruno Cantarelli. Meu amigo, cara improvável. Não tinha nada pra ser o que ele é hoje. E hoje, por exemplo, sou fãzaço do... Eu também, eu fico ouvindo a rádio, ele narrando. Hoje ele tá mais na rádio. Tá só no podcast. Mas eu ficava falando, cara, olha onde esse cara chegou, ao alcance que o cara chegou. E eu creio que assim vai ser na vida de vocês também. Então, cara, aproveitar o tempo, entendeu? Eu tô aqui pra ajudar vocês no que vocês precisarem. Tenho minhas limitações, mas no que eu puder, meu irmão, pode contar comigo e vamos em frente. E aí, pedir você pra falar com a galera ali, pra poder seguir e compartilhar aí, pro geral, com o Papo Fluindo, com a nossa galera aqui. Rapaziada, segue, compartilha, veja, porque o Papo Fluindo vai mudar a vida de vocês. Amém! Galera, segue, curte, compartilha, divulga pra geral. Esse é mais um episódio do Fluindo a Resenha, no Papo Fluindo, com o Marlon. Eu tô bem emocionado porque as palavras dele e tudo que a gente vem passando, as dificuldades, ela só serve pra nos jogar lá em cima. E quando vem uma pessoa que fala essas palavras aqui pra gente, realmente emociona, porque muitas vezes nem eu mesmo acredito em mim. E vejo amigos e por natural, por ser o início mesmo, às vezes, não é desdenhar a palavra, mas não acreditar, tá? Até a família também, mas eu deixo aqui, você sabe bem como é, né? Mas eu deixo aqui essa palavra do Marlon que me emociona. Tenho certeza também que Paulinho, nessa caminhada comigo, a gente vai chegar junto. Amém. Em lugares inimagináveis, como o Marlon falou. Valeu, galera. Acompanha a gente aqui. E deixa seu recado também, Paulinho, pra gente fechar, que já passamos de... Não podemos esquecer da galera do GregoCast. GregoCast, é verdade. Pra nossa galera segui-la também, que os caras são fera. É isso. Tá, galera? Muito conteúdo bom lá também. Um abraço aí pra vocês.
Beijo no coração e que Deus abençoe. Valeu, galera. Abraço. Papo fluindo na área. Valeu.